A história começa com uma publicação enquanto nosso personagem principal verifica seu telefone. A publicação apresenta uma avaliação de alguém que deixou um feedback negativo sobre sua clínica, alegando que ela está cheia de pacientes infectados com Covid-19. Depois de ler esta publicação, a maioria dos comentaristas expressa sua relutância em visitar uma clínica médica tão contaminada. Enquanto isso, nosso herói, que está lendo esta publicação e seus comentários, se vê afundando em depressão pelo fato de que seu negócio de clínica está falhando. A Covid-19 estourou assim que ele abriu sua clínica. E depois de 3 anos na área médica, ele não consegue entender a injustiça do destino. Por que isso tem que acontecer com ele dessa forma? Ele também está deprimido porque as pessoas que visitam sua clínica são infectadas e outras estão deixando comentários negativos sobre isso. De repente, ele sente uma mudança no mundo ao seu redor, como se o céu estivesse sob seus pés. Depois de um momento, ele fica em branco. Com isso, sua jornada de um médico coreano comum para um médico divino no romance começa. Agora seu sistema está se desenvolvendo de uma forma estranha. Como está permitindo que nosso cara aumente seu poder, desbloqueie habilidades e invoque criaturas se ele aumentar seu HP. Para isso, ele tem que tratar seus órgãos internos. Seu HP atual é 0. Com isso, ele abre os olhos e se lembra de cair no rio An. Ele vê uma silhueta na frente dele e assume que deve ser alguém que o resgatou, embora ele tenha milhares em dívidas, mas ele ainda está aliviado por se encontrar vivo. Ele finalmente percebe o que está ao seu redor e percebe que não está em um hospital. Parece que ele está no set de filmagem de um programa da era medieval. De repente, uma pessoa muito emotiva o assusta. Quando nosso cara pergunta sobre sua identidade, a pessoa fica ainda mais emotiva, imaginando como ele pode esquecer seu médico pessoal chamado Garden. Nosso garoto, por outro lado, não entende sua situação atual e pede a Garden para lhe trazer um copo d'água. O Tumblr Garden lhe entrega um copo de luxo incrustado com diamantes, o que o faz se perguntar se eles são reais. Enquanto bebia a água, ele de repente percebeu seu reflexo no espelho e percebeu com pavor que não era seu rosto que ele estava olhando. Ele se lembra que esse rosto pertence ao príncipe herdeiro chamado Raquiel Adria Magentano, que é um personagem do Imperador da Espada Demoníaca. Esse era o romance que ele estava lendo no dia em que saiu para beber. Com descrença em sua situação, ele acha que ainda pode estar bêbado e pede a Garden para dar um tapa em sua bochecha. Horrorizado com a ideia de bater em seu mestre, Garden não consegue fazer isso, então nosso cara dá um tapa em si mesmo. No instante em que ele faz isso, ele percebe com excitação de ter tido a chance de reencarnar como um príncipe herdeiro. Isso significa que ele deixou sua vida cheia de dívidas para trás. Com esse pensamento, ele começa a se levantar de seu lugar, mas imediatamente desmaia. Ao vê-lo assim, Garden corre para ajudá-lo. Olhando para sua mão, ele percebe que esse corpo é muito mais fraco do que o de um homem normal de 40 anos. Embora ele seja um rapaz jovem, ele percebe com pavor que o personagem que lhe foi dado está sempre acamado e aparece apenas brevemente no romance. Não só isso, ele morre aos 22 anos. Com medo no coração, ele pergunta a Garden sobre sua idade, e Garden responde que tem 21. Ele morde o lábio ao ouvir isso. Antes de saber que o personagem que lhe foi dado tinha esse problema de saúde, ele ficou aliviado por ter deixado sua vida cheia de dívidas para trás para aproveitar sua vida como príncipe herdeiro. Mas agora, com o pavor, ele percebeu que tem apenas 1 ano de vida. Ele pensa no romance em que o príncipe herdeiro morreu apesar de receber o melhor tratamento do mundo e a bênção do clérigo. No entanto, nada funcionou a seu favor e ele ainda encontrou seu fim. Enquanto se olha no espelho, ele conclui que tudo isso aponta para uma solução. Com esse pensamento em mente, ele se vira para Gordon e pede que ele traga o máximo de agulhas possível, não importa o tamanho. Ele decidiu se tratar. Depois de tomar essa decisão, ele se encontra meditando em sua cama. Ele verifica seu pulso, tentando entender a natureza de sua doença. Ele tenta se concentrar em seus 10 pulsos estranhos onde a doença pode residir. Se um deles apresentar sintomas, há uma chance de que ele esteja lidando com uma lesão interna. Neste momento, Gordon o interrompe enquanto traz as agulhas que havia pedido e as coloca diante dele. Depois de inspecioná-las, ele pega uma. Ao vê-lo esquentando a agulha, Garden expressa sua curiosidade sobre o propósito da agulha. Ele responde arrogantemente que vai cutucar seu corpo com ela, deixando o pobre Garden horrorizado, que está pensando que seu mestre está prestes a se machucar. Ele implora para que ele não faça isso. Nosso garoto tenta acalmar Garden dizendo que está fazendo isso por um bom propósito e pede que ele tenha confiança neste assunto, ao que Garden concorda relutantemente. Com isso, ele tira a camisa e deita-se na cama. Ele sabe que precisa furar a primeira agulha em seu órgão respiratório mais importante. Para fazer isso, ele deve acalmar sua respiração. Perto do ombro dele está o ponto chamado Taim, que é o meridiano do pulmão da mão. Ele cuidadosamente cutuca aquele ponto enquanto sente uma leve dor devido à espessura da agulha. Agora ele se concentra nos pontos de acupuntura, começando com o pulmão, depois indo para o portal da nuvem e finalmente a parte superior do braço. Depois de completar o primeiro conjunto, ele abre os olhos. Parece que ele recebeu a habilidade de executar a acupuntura precisa. Ao aplicar essa técnica em seu corpo, ele consegue recuperar um pouco o pulmão. Com isso, uma cena ridícula aparece enquanto pulmões dançando alegremente lhe dão 2 polegares para cima, resultando em um ganho de 100 HP, o que é igual a 100 de poder. Nosso cara fica bastante perplexo ao ver a tela na frente dele enquanto lê todas essas novas informações.
status. Nosso garoto fica bastante curioso para ver a janela de status na frente dele. Vendo seu estado, o pobre Jardim pensa que ele enlouqueceu, então ele começa a chorar novamente. Com uma expressão irritada, nosso príncipe ordena que ele não exagere. Ignorando seu médico emocional, ele decide mirar em outro ponto de acupuntura perto da escápula. Este ponto de acupuntura é chamado de ponto de acupuntura Yumen, que ele executa perfeitamente, resultando em sentimentos aliviados em seu peito. Ele então mira em vários pontos de acupuntura em seus braços, que doem mais do que antes, mas ele suporta a dor. Ao vê-lo assim, Garden começa a orar a Deus pela saúde de seu corpo e mente. Enquanto isso, nosso cara dá o próximo passo e cutuca o ponto de acupuntura Yunji também. Com isso, ele estimula vários pontos de acupressão, e seus pulmões parecem estar sendo massageados em uma cadeira de massagem. Ele fica irritado com as noções ridículas que sua tela está exibindo, pois ele deseja que isso lhe dê alguns pontos de HP em vez disso. Em seguida, ele se concentra no ponto de acupuntura cafona, que está localizado em sua palma. Com aquele último prego no caixão, ele executa com sucesso o tratamento de ponto de acupuntura para o meridiano do pulmão esquerdo. Agora seus pulmões assumem uma forma humana e fazem um sapateado em sua cabeça, o que é bem irritante para ele. Ele espera pacientemente que acabe, mas é contínuo por um pouco mais do que ele gostaria. Devido a esse sapateado constante saindo de seus pulmões, o órgão responsável pelo movimento intestinal também desperta. Agora, o dito órgão, que é o intestino grosso, aparece como um humano e começa a festejar com os pulmões. Enquanto o sapateado continua, seu intestino grosso sincroniza com o ritmo da dança. Como resultado, ele dá a ele 100 HP, e ambos os pulmões dão a ele 200 HP cada. Isso significa que agora ele tem 600 HP. Com esse aumento em seu HP, ele agora é capaz de ativar sua habilidade. Sua tela pergunta se ele gostaria de comprar algumas habilidades. Para lê-lo, ele se lembra de todos aqueles romances de fantasia em que uma habilidade relacionada a ser um guerreiro ou mago é dada ao protagonista, então ele decide dar uma olhada. Ao contrário de suas expectativas, as habilidades que ele demonstrou estão todas relacionadas à medicina e ao tratamento. Ele acha que todas as tarefas que ele fez em sua vida passada. Para ver a lista, ele decide escolher a leitura do pulso, que o ajuda a diagnosticar a doença, que é a base de todo o tratamento e prescrição, se feito corretamente. Por 500 HP, ele compra essa habilidade com o primeiro estágio. Ao adquirir essa habilidade, ele é capaz de diagnosticar aproximadamente a condição de saúde de seus pacientes. Mais tarde, ele obtém um relatório no relatório básico de verificação geral da saúde. Para ver isso, ele decide ler seu pulso novamente. Ele verifica seu relatório. Então o sistema o informa que seu corpo está na pior condição e que ele tem no mínimo 3 meses de vida. Ele acha que é ainda mais curto do que aquele contrato móvel. Então ele novamente se concentra em seu tratamento por meio de pontos de acupressão. Ele se pergunta se inserir uma agulha no sentido horário enquanto agir usando o método de reforço e redução funcionará. Ele pode esperar durante esse processo enquanto extrai as agulhas com suplementação respiratória e um método de drenagem. Então ele o executa e fica surpreso ao ver que sua vida se estendeu em um dia com isso. Ele fica tão animado que começa a fazer isso na outra mão também, o que resulta em sangramento. Ao contrário da última vez, seu sistema avisa que ele exagerou na acupuntura e recomenda que ele faça uma vez a cada 3 dias. Agora seus órgãos são mostrados deitados no chão. Ele conclui que os pacientes precisam estar estáveis para suportar o tratamento contínuo de acupuntura, mas seu corpo está bastante fraco para tolerar tal tratamento. Ele então analisa sua situação e conclui que, embora o tratamento de acupuntura esteja funcionando com o estado enfraquecido de seu corpo, ele só consegue estender sua vida por um mês e então morrer eventualmente. Depois de contemplar por um tempo, ele decide que precisa de remédios para tratar seu corpo. Para esse propósito, ele se volta para Garden, que é um médico neste mundo. Ele pede um ingrediente mais potente, o que deixa Garden um pouco hesitante. Ele pergunta se eles têm raiz de acônito, mas Garden explica que, como eles estão em seu palácio, eles precisam adquirir esses itens do palácio principal. Ele diz que fará isso, mas quer saber o que planeja fazer com isso. Nosso cara diz sem rodeios que vai comê-lo. Ao ouvir isso, o pobre médico implora para que ele não faça isso. Ele explica ao médico que está fazendo isso apenas para seu próprio tratamento. No entanto, Garden continua relutante. Para tranquilizá-lo, nosso garoto começa a explicar a situação. Ele pergunta se Garden já sabe que a raiz de acônito é uma substância tóxica, o que Garden confirma, pois é usada em veneno. Ele acrescenta que precisa da raiz filha do acônito, que é muito menor do que o normal. Com isso, Garden diz sem rodeios que isso pode fazer seu coração parar em resposta a essa declaração. Nosso garoto admite que é verdade, mas insiste que sabe o método que vai usar para transformar esse tônico em remédio. E isso soa bizarro para Garden. Nosso garoto continua, dizendo que esse processo é chamado de desintoxicação, o que o ajudará a transformar esse veneno em remédio. Ele pergunta se Garden entende agora. Garden responde honestamente que não entende nada, mas decide tentar, pois pode melhorar sua saúde. Enquanto vai à farmácia para pegar a raiz, ele pensa em como nada está impedindo a deterioração da saúde de seu mestre. Agora ele está disposto a colocar sua esperança neste novo tratamento. No entanto, ele determina comê-lo primeiro para garantir que seja seguro para seu mestre tomar. Depois de pegar a raiz, nosso garoto consegue fazer um tônico com ela, mas Garden parece bastante incerto ao ver este líquido de aparência estranha e comenta que é feito de uma substância
venenosa. Então ele começa a implorar para que ele não tome. Vendo o comportamento lamentável de Garden, nosso garoto decide assustá-lo um pouco. Então ele oferece a Garden para experimentar primeiro. Esta declaração iluminou o rosto de Garden porque ele também quer experimentar. Então ele concorda alegremente em testar, vendo sua ânsia de arriscar sua vida por ele. Nosso garoto fica impressionado com a percepção de que no romance, Garden é alguém que é muito leal ao príncipe herdeiro. No começo, ele nem era seu médico e começou como assistente, embora o passar do tempo faça com que todos os médicos que alegam curá-lo saiam, mas ele permanece inabalável. No entanto, ele paga o alto preço de sua devoção porque no romance ele é executado após a morte do príncipe herdeiro, acusado de causar sua morte, olhando para ele. Nosso garoto acha que é alguém que merece uma vida boa, mas é outra coisa compartilhar seu tônico com ele, o que ele não está convencido a fazer. Depois de um tempo, ele finalmente completa o tônico chamado Ephedra Conitiazarum Decoction. Garden está pronto para beber, mas nosso garoto o impede, dizendo que deve ser consumido quando estiver frio. Neste momento, Garden de repente expressa sua preocupação sobre como nosso garoto, o príncipe herdeiro, sabe sobre a receita do remédio. Nosso garoto dá uma desculpa ao alegar que viu um sonho em que um mago lhe contou sobre esta receita. Apesar de dizer que acredita em nosso príncipe, a expressão de Gordon diz o contrário. Ele olha para o relógio e engole apressadamente todo o remédio, deixando o pobre médico completamente petrificado. Ele olha para seu médico e com olhos inocentes enquanto afirma que comeu tudo. De repente, seu coração começa a bater rápido e ele percebe que algo está prestes a acontecer. Naquele momento, seu sistema informa que o consumo da decocção de Ephedra Conitiazarum perfeitamente preparada resulta na redução da dor e do frio em seu corpo, bem como um impulso em seu metabolismo. Não apenas isso, mas ele também despertou a energia central de Azraha. Este termo chama sua atenção. A energia central de Azraha é uma técnica desenvolvida pelo grão-mestre conhecido como Javier Azraha e seu nobre subordinado, Loy. Esta técnica é um símbolo da família imperial, que é passada apenas aos descendentes diretos da linhagem imperial. Como ele reside no corpo do príncipe herdeiro, ele deve ter aprendido esta técnica desde cedo. Agora, ele desbloqueou o primeiro nível desta técnica, que permite que seu círculo de mana circule ao redor de seu coração, ajudando-o a aumentar e absorver mana. Agora seu mana está em 120%, enquanto ele precisa de 1000 HP para atingir o próximo nível. Portanto, ele sente o círculo de mana ao redor de seu coração, bem como mana circulando por seu corpo a cada respiração. Ele está bastante animado para experimentar esta sensação incrível. De repente, ele sente uma dor aguda em seu coração, e parece que vai explodir de seu peito. Ao vê-lo segurando seu coração, Gordon fica muito preocupado. Por outro lado, ele recebe um aviso de que há uma chance de seu coração parar a qualquer momento porque a pressão do círculo de mana o está afetando. Quando ele percebe que seu círculo de mana e o crescimento de seu coração estão desequilibrados, ele imagina que o tamanho do círculo de mana pode ser a raiz do problema, pois envolve seu coração. Ele se lembra da condição de Raquel, cuja doença o impediu de treinar seu círculo de mana desde jovem. Consequentemente, o círculo de mana ao redor de seu coração está o restringindo, o que pode levar a consequências drásticas. Então ele decide tomar outra medida, pois precisa aumentar o tamanho de seu círculo de mana. Com esse pensamento em mente, ele vai até o reino de seu coração e fica em frente ao coração e ao círculo de mana que o está estrangulando. Ele corre em direção ao seu coração e toma as rédeas do círculo em suas mãos enquanto decide aumentar a velocidade de sua rotação. A dor e a pressão de fazer isso são demais para ele suportar, mas ele se lembra dos fracassos de sua vida passada. Sua clínica foi fechada. Ele não só perdeu a paciência, mas também começou a perder o cabelo por causa do estresse de estar endividado. Todo tipo de empréstimo se acumula de uma forma que ele está prestes a vender sua linda casa. Com esse pensamento em mente, ele finalmente o faz. Com isso, ele abre os olhos e olha para seu médico, que está bastante preocupado com ele. Seu sistema informa que ele conseguiu despertar seu coração devido à estimulação positiva. Depois, como um rei dos órgãos, o coração do nosso rapaz tem uma entrada muito chamativa e é bem-vindo pelo intestino grosso, enquanto os pulmões o chamam de pobre. Vê-los faz nosso garoto se sentir incomodado, mas sua irritação desaparece quando seu sistema informa que ele é a única pessoa na história a obter algo chamado slot monocírculo. Ele não entende o recurso, mas supõe que deve ser algo como o slot vazio em um jogo. Enquanto isso, Garden ainda está preocupado com ele e pergunta sobre seu bem-estar, pois ele parecia alguém que estava sofrendo de uma dor imensa. Ele levanta a questão de se é um efeito colateral do remédio. Nosso garoto dá uma desculpa de que ele acabou de se engasgar com catarro, mas Garden não acredita. Ele insiste que nosso garoto estava com muita dor enquanto reclama que ele é o único que deveria beber primeiro. Com isso, nosso garoto retruca que ele receberá veneno da próxima vez se Garden estiver tão ansioso para tomar um. Isso provoca um protesto de seu médico, que não quis dizer isso dessa forma. Ele indiferentemente ordena que ele limpe a bagunça no chão se seu médico não quiser, mas antes de prosseguir, ele se vira para seu médico e agradece, o que o deixa totalmente chocado. Ele acha que nosso herói pode enlouquecer por consumir aquele veneno. Enquanto isso, a caminho, nosso cara está mais do que animado por ter algo tão incrível quanto slots de mana. Esses slots são basicamente um lugar onde ele pode armazenar qualquer material misturado com mana até 10 litros. Ele precisa consumir esse material para armazená-lo. Depois de meditar, ele pensa em experimentar
experimentar essa técnica, mas não entende o que armazenar a princípio. Então ele vê o jarro de água e decide experimentar. Olhando para a água, ele se lembrou de um termo chamado dose letal mediana, usado para determinar a toxicidade de uma substância. Consumir 50% da dose letal mediana pode matar uma pessoa ou causar uma dor imensa. Ele analisa isso e conclui que há uma chance de 5,4 litros de dose letal mediana em 60 quilos de água. De acordo com seu tamanho e peso, deve ser em torno de 3,9 litros. Então ele pega o jarro para beber a água, mas é muito pesado para ele levantar devido ao seu corpo fraco. De qualquer forma, ele bebe pensando que tem um propósito em armazenar isso em slots de maná. Ele fica surpreso ao sentir que não se sente satisfeito depois de beber 1 litro ou 1 litro de água. Então ele decide encher seu slot de 10 litros para experimentar mais. Depois de encher seu slot com 10 litros de água, ele descarrega 0,1 litro e se sente bem satisfeito depois. Ele conclui que isso torna uma versão humana daquele camelo que pode armazenar água dentro de si. Agora que ele experimentou com a água, ele quer tentar esse slot com sopa tônica. No entanto, ele tem 9,9 litros de água e seu corpo obviamente não suportará se ele liberar toda essa água de uma vez. Então ele tem uma ideia e decide descarregar a água com a técnica Zahankori, que o ajuda a absorver, amplificar e descarregar mana. Usando a amplificação e descarga dessa técnica, ele visa liberar a água para fora de seu corpo em vez de dentro. Ele se concentra apenas em descarregar a água de seu corpo e, para seu espanto, começa a funcionar. O próximo passo é despejar a água de volta no jarro, mas quando ele tenta, ele não consegue segurar a técnica, e o jarro quebra. Assim que os guardas ouvem o som de algo quebrando, eles invadem seu quarto. Enquanto isso, ele contempla seu experimento com a técnica central de Azraha, pois ele assumiu que ela seria liberada como água da torneira, mas apenas para de repente se transformar em um canhão de água. Garden, junto com os outros guardas, chega e pergunta se houve um ataque terrorista. Ele nervosamente pensa em uma desculpa, então ele alega que quebrou o jarro com raiva. Parece que os Gussards compram sua desculpa, e um guarda até pergunta se ele está ferido. Ele nervosamente responde que só tem um arranhão no pé. O guarda se vira para Garden e pede que ele o acompanhe até o quarto 2, e ele concorda em fazê-lo depois de cuidar de seu ferimento. Enquanto anda nas costas de Garden, ele pensa que não importa o quão ruim seja sua desculpa, eles ainda aceitaram. Ele conclui que deve ser porque ele é o príncipe herdeiro. Garden o coloca na cama e se desculpa. Ele diz a Garden para descansar um pouco também em troca. Quando Garden se vai, ele começa a contemplar o que aconteceu quando ele estava praticando a técnica Azraha. Ele estava amplificando o mana e descarregando-o através de sua mão, mas isso resultou em uma explosão como um canhão de água. Por enquanto, ele decide dormir e pisar com cuidado na próxima vez porque ele não quer que ninguém suspeite dele. Enquanto isso, o imperador fica sabendo que ele está se machucando com agulhas e bebendo veneno ansiosamente, o que o enfurece, pois ele não entende o que seu filho está fazendo. Na manhã seguinte, ele prepara com sucesso 10 litros de seu remédio, pronto para consumir tudo, mas Garden está de pé ao lado dele, e ele não quer tomá-lo na frente dele, sabendo que provavelmente desmaiará ao vê-lo. Então ele pede a Garden que espere do lado de fora por um tempo. Garden diz sem rodeios que vai beber, apontando o quanto doeu da última vez que consumiu. Ele até lembra Garden da desculpa que deu, alegando que engasgou com Flag. Garden expressa sua preocupação com o fato de ter feito tanto tônico dessa vez. Nosso garoto dá uma desculpa, dizendo que está experimentando algo, embora pretenda tomar apenas uma pequena dose, já que é impossível para ele beber tudo. Com isso, Garden tenta rir que de fato não consegue, mas nosso herói fica bastante impaciente com sua preocupação desnecessária e o joga para fora da cozinha. Depois, ele fecha a porta e engole todos os 10 litros de tônico de uma vez, armazenando-os em seus slots de mana. Agora, tudo o que ele precisa é descarregá-lo. Ele lentamente começa a descarregar o tônico enquanto segue com sua vida diária. Seus órgãos parecem estar melhorando conforme ele descarrega o medicamento em seu corpo, o que lhe dá alguns pontos de HP. Agora ele tem 500 HP. Ele está bastante tenso, mas ansioso para aumentar sua expectativa de vida. Para esse propósito, ele libera o medicamento em si mesmo com bastante frequência. Enquanto isso, na dimensão do órgão, o coração pede ao intestino grosso o menu do dia. Ele responde que eles têm Ephedra Conite Azarum. Não apenas isso, eles têm o mesmo menu para o dia todo, e até mesmo para o dia seguinte. Com isso, seu sistema o avisa que seus órgãos estão cansados de ter Ephedra Conite Azarum repetidamente. Ele responde irritantemente que eles comerão o que ele lhes der. Enquanto faz sua refeição, seu sistema o informa que ele estendeu sua expectativa de vida em 50 dias, então agora ele tem 133 dias de vida. Ele se levanta animado, assustando a empregada. Ela começa a se desculpar furiosamente. Ele está confuso, imaginando por que ela está pedindo perdão daquele jeito quando ela só quebrou uma xícara. Ele obtém sua resposta quando ela implora para que ele não a chicoteie como da última vez. Com isso, ele fica tenso ao perceber que esse príncipe herdeiro estava chicoteando a garota. Ele pergunta se ele realmente fez isso, esperando que ela diga não. Ela responde negativamente, o que lhe traz alívio, mas acrescenta que ele não fez isso sozinho. Ele pergunta o que ela fez para merecer tal punição. Ela responde que ousou derramar uma gota de água em sua manga. Isso faz pensar que esse príncipe herdeiro deve ser uma pessoa realmente cruel. Ele não gosta do cenário enquanto se senta na cama enquanto diz a ela
ela para ir embora depois de limpar tudo, o que ilumina seu rosto. Quando ela sai, ele se vira para Garden e pergunta sobre seu comportamento em relação a ele e aos outros servos, pois não se lembra muito de si mesmo. Garden tenta adoçar as coisas, mas ele o avisa que se o fizer, comerá todo o veneno bem na sua frente. Com isso, Garden conta a ele sobre seu comportamento cruel e rude com os servos. Ele fica bastante frustrado depois de ouvir tudo isso. Ele até entende por que os guardas acreditaram em sua desculpa ridícula sobre quebrar aquela garrafa. Com isso, surge mais uma pergunta: por que alguém como Gardini é tão leal a ele? Ele pergunta a Garden sobre isso, pois ele não parece ter medo dele. Com isso, ele responde suavemente que é porque ele realmente sabe que tipo de pessoa ele poderia ser e confia nele a esse respeito. Em um flashback, é mostrado que quando Raquel era criança, ele o viu protegendo um pintinho da chuva enquanto ele próprio estava encharcado. Lembrando disso, ele acrescenta que confia em Raquel para retornar ao seu eu gentil conforme sua saúde melhora. Pensando em Raquel agradecendo a ele, Garden sente como se isso já estivesse acontecendo. Ele oferece a Garden um doce, que ele aceita com alguma relutância. Neste momento, ele jura nunca deixar Garden ser acusado de sua morte. Para este propósito, ele terá que sobreviver. Nesse momento, alguém entra correndo e abre a porta com um estrondo. Chamando por ele, este servo apressadamente diz a ele que o imperador o convocou. A cena muda para o palácio real principal, onde Raquel é mostrado se aproximando da corte de seu pai. Assim que ele cumprimenta seu pai, o imperador imediatamente percebe sua técnica Azhar desperta. Ele também sente o nervosismo do nosso rapaz. Enquanto isso, nosso garoto está bastante cansado de se curvar diante dele e espera que ele se recupere para poder se levantar. O imperador pergunta sobre sua vida em seu palácio lateral e se está de acordo com sua satisfação, ao que ele responde afirmativamente. Enquanto isso, ele fica bastante irritado com o fato de ter que ficar curvado enquanto fala com ele. O imperador então pergunta o que ele ouviu sobre ele enquanto ele está se perfurando com a agulha e consumindo veneno em casa. Ele tenta negar. O imperador começa a balbuciar sobre como ele está perdendo sua dignidade como um príncipe herdeiro, e que se ele acha que não pode suportar o fardo de ser o sucessor, ele pode passá-lo para seu segundo irmão. Nosso rapaz, que não espera isso, educadamente recusa a proposta. O imperador fica bastante bravo com sua recusa. No entanto, nosso cara, por outro lado, faz uma pausa por um momento ao perceber que o imperador tem todo o direito de destituí-lo de seu status como sucessor. No entanto, ele escolhe não fazer isso. Agora ele entende por que o imperador pede a ele, porque ele quer mostrar ao mundo que seu filho fez isso para reconhecer seu irmão mais novo. Portanto, ele entende essa manobra política tortuosa, mas não planeja cair sem lutar, não importa o quão fraco ele seja. O imperador, por outro lado, está tão furioso que se levanta de seu trono e o acusa de trazer vergonha à família imperial porque ele quer manter o título de príncipe herdeiro. Nosso cara zomba disso porque ele não se importa com o título na realidade. Ele leu o romance e, de acordo com ele, o segundo príncipe não é capaz o suficiente para lidar com a era de Shao que está chegando. Consequentemente, ele causará a queda da família imperial e do império. Então ele se volta para o imperador e expressa seus pensamentos de que ele não se importa com seu título, mas com a prosperidade de sua família. Então ele propõe dar a ele uma chance de provar que ele é melhor que o segundo príncipe. Então a cena muda para o palácio lateral em que Garden está ansioso para saber a razão por trás da convocação do imperador para ele. Ele explica tudo para ele enquanto joga a bomba que ele vai ter um duelo de espadas com o segundo príncipe, o que faz com que o Uged Doctor arrume suas coisas para que ele vá embora depois que seu mestre o derrotar. Enquanto isso, o imperador pensa sobre as palavras de Raquel e curiosidade sobre esse novo lado de seu filho. É por isso que ele aceita sua proposta. No dia seguinte, todos no império se reúnem para testemunhar o duelo de espadas entre os irmãos. As meninas miram no segundo príncipe, Theodore. No palco, Argai é encontrado-se exercitando para o duelo. Quando Theodore se aproxima dele, ele diz que não precisa fazer isso. Ele diz preocupado que não quer que ele arrisque sua saúde porque quer dar legitimidade ao trono para seu irmão porque todos sabem o resultado do duelo. Ele acrescenta que não quer que seu irmão se sacrifique para esse propósito. Com isso, nosso cara está pronto para começar uma luta e informa arrogantemente que pai e filho não entenderam suas intenções porque ele não tem intenção de perder. Antes de começar o duelo, há murmúrios de pessoas sobre o quão estranho é para o príncipe herdeiro desafiar o segundo príncipe porque o segundo príncipe tem a vantagem por causa do núcleo de Azhar em um único círculo. Eles não acham que ele tem alguma chance contra o segundo príncipe. Em um flashback, é mostrado que nosso cara que está se exercitando tem Garden ao lado dele que está pensando que esse duelo é apenas uma piada. Nosso garoto responde que ninguém espera que ele vença, então é bom para ele, pois coloca menos pressão sobre ele. No entanto, Garden diz com incerteza que ele pode vencer. Argai percebe sua expressão e sabe que ele está mentindo. Então ele diz a ele que ele só precisa bloquear 3 ataques de seu irmão para vencer a partida. No momento, Garden reza pela segurança de seu mestre. A partida começa e o imperador descreve as regras. Se Argai for capaz de derrotar ou resistir aos ataques de seu irmão por 5 minutos, ele será o vencedor. Caso contrário, o segundo príncipe vencerá a partida. Agora, os dois irmãos estão um na frente do outro, mas Theodore pretende passar por essa partida o mais rápido possível. Assim que a partida começa, todos ficam surpresos ao ver o príncipe herdeiro jogar sua espada fora. Eles se perguntam se ele já está desistindo. Ao vê-lo fazer isso,
isso, Theodore primeiro se sente aliviado por não ter que lutar contra seu irmão doente, mas então ele se lembra que isso trará desgraça para ele e sua família. Então ele contempla se deve encorajar seu melhor a lutar um pouco, mas quando nosso cara coloca o escudo na frente dele, ele entende que o objetivo do príncipe herdeiro é resistir a seus ataques mais fracos por 5 minutos em vez de atacá-lo, e ele sorri para isso. Enquanto pensa que terminará essa luta rapidamente, com esse pensamento em sua mente, ele reúne o mana em seu corpo e corre em direção ao irmão. O imperador analisa o ataque de seu segundo filho e conclui que seu primeiro filho não será capaz de resistir. O segundo príncipe até tenta atacar de cima para que seu irmão não caia no chão vergonhosamente, mas para a surpresa de todos, nosso cara se esquiva do ataque. Alguém comenta que o segundo príncipe é gentil o suficiente para atacar fracamente para que seu Brim possa se esquivar facilmente. O segundo príncipe o ataca novamente com força total, o que o joga para longe, mas ele ainda consegue se levantar. A condição do nosso cara está piorando conforme seu corpo enfraquece, mas ele ainda está determinado a vencer o duelo, pois praticou esquiva durante toda a sua vida como policial. Ele agora meio que se esconde atrás do escudo enquanto o segundo príncipe corre em sua direção enquanto absorve o mana melhor do que o nosso cara esperava. No entanto, nosso cara sorri para isso, pois algo pode estar acontecendo em sua mente. Do outro lado, o segundo príncipe também está animado. Ele aumenta seu ataque e depois de pular no ar, ele cai direto em nosso garoto. Mas meu cara absorve facilmente o impacto porque ele já havia treinado sua parte inferior do corpo para esse momento. Ele não apenas instruiu o ferreiro a personalizar seu escudo, mas também armazenou a mistura em seus slots de mana para seu irmãozinho. Seu sistema pergunta o quanto ele gostaria de compartilhar a descarga dessa mistura em seu corpo, e ele responde com 0,2 litro. Com isso, o corpo múltiplo de seu irmão é preenchido com a mistura e o rosto do segundo príncipe fica vermelho devido à bebida extensiva, o que o faz soluçar. Theodore está tão confuso sobre o que está acontecendo com seu corpo. Enquanto isso, Rachael pensa no que leu no romance que Theodore é alguém que não suporta nenhum tipo de álcool. Então ele adicionou muitos tipos de álcool em seu slot e o liberou no corpo de seu irmão. Theodore está tentando se levantar para vencer seu irmão, mas ele não entende o que aconteceu dentro dele. Ele quer lidar com a situação e almejar o reconhecimento de seu pai, os aplausos dos cidadãos e o título de príncipe herdeiro. Segundo ele, este é o melhor curso de ação para todos se ele se tornar o príncipe herdeiro. Para este propósito, ele tem que vencer. Com este pensamento em mente, ele corre em direção ao seu irmão, que fica atordoado ao ver que ele resistiu à bomba de coquetel. Então ele descarrega outra bomba de coquetel de 0,1 litro em seu irmão. A cena muda quando o segundo príncipe se encontra no reino dos órgãos de seu irmão, onde ele é servido com a bebida de cor, que lhe diz que recebeu a bebida daquela pessoa. Ele se vira para ver que a pessoa é seu próprio irmão, que levanta seu copo para ele. Vendo isso, Theodore fica completamente perplexo, pois ele assume que ele deve estar alucinando. Vendo seu irmão tão bêbado e atordoado, o príncipe herdeiro decide ajudá-lo. Ele vai descarregar o líquido que ele armazenou em seus slots de mana em seu irmão. Com esse mana, ele o ataca com toda a sua força e joga seu irmão no chão. Todos os presentes ali ficam completamente atordoados com essa reviravolta inesperada diante deles. Testemunhando a luta entre seus filhos, o imperador imediatamente reconhece que Raquiel usou o núcleo de Azraha, que ele pensou ter confundido antes. Ele pode sentir claramente a energia do núcleo de Azraha irradiando dele, mesmo com centenas de pessoas ao redor. Por outro lado, quando Theodore abre os olhos, ele encontra seu irmão a seus pés. Seu irmão afirma ter purificado seu mana impuro. Theodore imediatamente o reconhece como o núcleo de Azraha e questiona como é possível que seu irmão doente o use. O irmão supostamente doente responde despreocupadamente que ele simplesmente aprendeu um pouco tarde. Olhando para sua espada caída, Theodore murmura que está perdido, levando seu irmão a comentar que Theodore ainda pode não acreditar. Então ele percebe o sangue na testa de seu irmão. Nosso garoto explica que ele se machucou enquanto se protegia do ataque do irmão. Ao ouvir isso, Theodore percebe sua própria atitude durante a luta, como quão confiante ele estava ao assumir a vitória sem reconhecer os esforços do irmão. Então nosso garoto se levanta e pergunta sobre o bem-estar do irmão. Seu irmão entende mal suas palavras e expressa seu sentimento de vergonha. No entanto, Raquiel esclarece que ele estava realmente perguntando sobre sua condição. Com isso, Theodore faz uma reverência diante do irmão em reconhecimento à sua habilidade como príncipe herdeiro na frente de todos. Naquele momento, uma tela aparece na frente do nosso herói, fazendo comemorar que ele finalmente conseguiu. Entendendo mal seu gesto como uma vitória sobre o irmão, Garden fica emocionado ao vê-lo. O sistema do nosso cara o parabeniza por tratar alguém diferente dele, revelando que ele adquiriu uma habilidade chamada taxas de tratamento médico solicitadas. Essa habilidade permite que ele ganhe uma pequena quantidade de expectativa de vida cada vez que cura os outros. No entanto, ele percebe que esse método só estende sua vida útil por um único dia de cada vez, o que azedou seu humor um pouco, pois é um processo bastante lento. Ainda assim, ele está disposto a aceitá-lo, vendo como uma maneira mais eficaz de aumentar sua vida útil do que confiar apenas em técnicas de acupuntura ou tônicos. Seus pensamentos são interrompidos por seu pai, que pergunta se ele usou o núcleo de Azraha na luta, o que ele admite que fez. Ele então pergunta como ele o adquiriu. Ele responde honestamente que realmente não sabe, porque ele não pode dizer a seu pai que o adquiriu como uma habilidade de recompensa para curar seu corpo. Seu pai, no
No entanto, parece acreditar nele e acrescenta que ele havia gravado isso primeiro em seu corpo quando nasceu, mas devido à sua doença, ele não pôde usá-lo. O imperador acrescenta que nosso garoto conseguiu superar as deficiências de seu corpo e usá-lo de qualquer maneira. Pensando que seu pai o está elogiando, ele o agradece. No entanto, seu pai interrompe dizendo que tudo isso arruinou seu plano inicial, o que o faz pensar sobre o significado por trás das palavras de seu pai. O imperador vira as costas para ele, enquanto assegura a seu filho que, apesar de seu oramos, ele reconhece sua posição como príncipe herdeiro, como prometeu. Então ele faz uma pausa e o avisa que ficará de olho nele para ver se ele é realmente capaz de suceder ao trono. Tudo isso deixa nosso cara bravo, mas o imperador também fica frustrado com sua falta de resposta e grita com ele para mostrar alguma resposta. Em vez de responder diretamente, o príncipe herdeiro começa a aconselhar seu pai que ele deve continuar lutando com espadas, pois seus músculos estão ficando rígidos. Ele acrescenta que precisa comer mais vegetais e largar seu hábito de fumar. O imperador exige saber quem é seu filho para aconselhá-lo assim, mas nosso garoto responde sinceramente que ele está apenas dizendo isso por preocupação com seu pai. Um tempo depois, o imperador é visto andando em sua carruagem enquanto zomba enquanto pensa sobre a mudança no comportamento de seu filho. Parece que ele também está preocupado com seu filho usando a técnica central de Azrahan de forma imprudente, o que poderia colocar sua saúde em risco. Ele reflete sobre as altas expectativas que tinha para ele. Até ele está doente. Mas agora, após os eventos de hoje, ele se encontra segurando um vislumbre de esperança para o futuro de seu filho. Enquanto isso, em seu caminho de volta para casa, nosso cara está pensando em seu próprio pai de muito tempo atrás, que morreu de um ataque cardíaco. Como ele pulou os estudos para jogar quando recebeu uma ligação sobre essas más notícias, ele se arrepende agora, mas é tarde demais. Pensando no imperador, que ainda pode ter uma chance, ele decide proteger seu pai também enquanto usa sua habilidade, o que também ajudará a estender sua própria vida. Naquele momento, Garden aparece novamente, seu rosto emocionado, enquanto pede a seu mestre para perguntar por que ele está chorando. Sentindo-se estranho, ele pergunta de qualquer maneira. Garden expressa sobre seu orgulho em seu mestre por vencer a luta, não importa o quão difícil tenha sido. Ele ignora a preocupação de Garden, acrescentando que agora vai descansar, pois tem muitas coisas para fazer amanhã. Para perceber sua confusão, ele explica que precisa encontrar alguém no dia seguinte. Mais tarde, Garden é visto com um cara em um dos 10 melhores restaurantes da capital, chamado Sorrentino. O cara pergunta se ele conhece esse restaurante. Ele responde que é um cliente regular lá. Acontece que o cara não é outro senão nosso príncipe herdeiro, que se disfarçou. Quando o garçom vem pegar seu pedido, ele faz um pedido estranho, como pedir vinho de uva sem uvas e dizer que gostaria de comer até o nascer do sol. Parece que isso é algum tipo de código, porque assim que ele faz o pedido, o garçom instrui a segui-lo. Ambos se levantam de seus assentos enquanto Garden parece perplexo com o que está acontecendo. Nosso garoto diz a Garden para seguir o garçom, dizendo que ele entenderá em breve. Depois de um tempo, o garçom os leva até uma escada. Garden ainda está confuso sobre como o príncipe herdeiro sabe sobre esse lugar. Ele mesmo sabe disso apenas porque leu sobre isso em um romance. Garden pergunta por que eles estão lá. Ele responde ambiguamente que está lá para cobrar algumas taxas de tratamento, deixando Garden intrigado com suas palavras. Mudando de assunto, ele pergunta a Garden se ele conhece alguém chamado Damien, ao que Garden responde negativamente. Em vez de explicar mais ao seu médico leal, ele abre a porta no final da escada. Lá eles encontram uma arena de batalha onde dois lutadores estão lutando um contra o outro enquanto a multidão os aplaude. Garden pergunta novamente sobre este lugar. Ele responde alegremente que é um local secreto. Então, olhando ao redor, ele vê um cara de aparência durona no ringue. Garden pergunta se está a pessoa Damien que ele mencionou antes, ao que ele responde negativamente. Nesse momento, a porta do outro lado se abre, revelando o verdadeiro protagonista do romance que ele está lendo em seu mundo. Essa pessoa é Damien Kian. Todos estão torcendo por Damien assim que ele entra no coliseu. O anfitrião diz ao seu cara de aparência forte para sair do lugar, então apresenta Damien, que vai lutar a luta principal da noite. Ele tem apenas 17 anos quando se junta à vida do submundo e derrota todos nos próximos 3 meses, o que lhe rende o título de gênio da espada. Então eles deixam o oponente de Damien entrar na arena, que é um troll rugindo correndo em sua direção. Nosso garoto, que estava assistindo ao espetáculo, também tem medo de ver um troll de verdade ali. Garden também protesta porque ele presume que eles estão planejando alimentar o troll com um humano. Enquanto isso, no andar inferior, o troll Berserk está bastante furioso e tenta atacá-lo, mas Damien graciosamente desvia de todos os seus ataques. Damien, que está olhando atentamente para o monstro, desembainha sua espada e, com um movimento rápido, ele o mata em 2. Os espectadores assistindo ao show ficam maravilhados com o que ele fez. Enquanto isso, nosso herói acha que esse cara é mais notório do que ele esperava. Então ele percebe que é esperado de alguém que é o personagem principal do romance, um gênio da espada conhecido como rival do grande mestre espadachim na história. Ele então ordena que Garden o siga e vá em frente. Depois de um tempo, eles são parados por um homem corpulento que os avisa para não prosseguirem. Mas assim que nosso príncipe herdeiro mantém um tijolo de ouro na palma da mão, o homem os deixa entrar. Lá, sentado como alguém de quem nosso cara tenta o seu melhor para não se assustar, ele confiantemente pega seu frasco de analgésicos em sua mão e pergunta se ele vai tomar esses analgésicos
baratos. Damien então pergunta o motivo de ele estar lá ou se ele está lá para vender remédios para ele. Ele responde ambiguamente que é algo assim. Damien, por outro lado, tenta espantar nosso cara dizendo que ele já teve o suficiente deles. Nosso garoto confiantemente diz que esses remédios baratos não são úteis quando se trata de tratar a dor latejante constante na parte de trás de sua cabeça. Agora ele tem sua atenção e começa a explicar o tipo de dor que ele tem, em que os sintomas geralmente começam na parte de trás da cabeça e a área ao redor do pescoço e da cabeça fica rígida e coçando. Ele pergunta se seus ombros e pescoço estão dormentes. Nosso cara detecta o olhar suspeito em seus olhos, pois ele sabe dessas coisas sobre Damien. Ele explica novamente sobre sua condição, acrescentando que sente uma dor imensa nas laterais da cabeça e entre os olhos. Não só isso, ele sente arrepios no corpo e seus olhos saltam para fora. Nosso cara também está representando todas essas coisas enquanto descreve todas as suas condições. Enquanto Damien olha para ele atentamente, nosso herói continua seu melodrama enquanto tenta convencê-lo de que, em vez de chegar à raiz do problema, ele está contando com analgésicos, que não são uma forma padrão de medicamento. Damien fica irritado com ele e pondera, matando-o por um momento. No final, ele diz a Damien para usar a boca para dizer algo, o que o irrita porque Damien acha que é ele quem não o está deixando dizer nada. De qualquer forma, Damien pergunta sobre a identidade do nosso cara, que brincando conta a verdade que ele é o príncipe herdeiro, o que irrita Damien. Para convencê-lo, ele mente que foi enviado para lá por Cosmo, que é uma espécie de patrocinador de Damien. Ele acrescenta que Cosmo está preocupado com Damien, e hoje em dia eles não têm uma quantidade suficiente de ingredientes por causa da estação. Damien não entende nada. Nosso garoto está balbuciando e pergunta sobre o significado por trás de suas palavras. Nosso garoto explica que encontrou uma nova maneira de aliviar sua dor. Damien pergunta se envolve um novo medicamento. Nosso garoto responde que esse assunto não pode ser tratado com esse medicamento, então há uma necessidade de eliminar a raiz de sua dor. Ele pede que ele tire a camisa e se deite no sul para que ele possa explicar o processo de tratamento. Damien faz o que lhe é dito. Suas costas estão cheias de cicatrizes. Nosso garoto pergunta brincando se ele está com medo, mas ele responde negativamente enquanto irritado, acrescentando que ele é um guerreiro que machucou pessoas e vice-versa, o que o cala. Ele então pega um monte de mochabustão e pergunta se é a primeira vez que vê algo assim. Nosso cara coloca mochabustão em suas costas, então ele atira a substância em suas costas enquanto Damien comenta despreocupadamente que tal tratamento não assusta um guerreiro como ele. No entanto, depois de um tempo ele está tremendo de dor, o que faz nosso garoto brincar sobre isso. Ele espera seriamente que ele possa suportar a dor. Ele pensa sobre esse cara que tem uma marca de maldição em suas costas, que é a razão pela qual ele não deixa o submundo. Sempre que ele vai lutar, ele sente uma dor imensa. Para lidar com essa dor, ele começa a tomar muitos analgésicos. Ele pega emprestado e tem que ter outra luta para pagar sua dívida. Esta é a vida do protagonista desta história. Ele amaldiçoa Cosmo por infligir esse ciclo cruel em Damien. Ele agora tenta manchar a marca em suas costas com este processo. Ele pensa alegremente que se ele for capaz de curar Damien, ele não só estenderá sua vida, mas também terá seu apoio. Ele decide tratar os outros gladiadores depois. Após o tratamento terminar, ele diz para ele se levantar. Ele olha atentamente para a marca em suas costas, que ele cauterizou com sucesso. Ele então pergunta sobre o que ele está sentindo neste momento. Com uma expressão de descrença, Damien expressa que ele se sente bastante revigorado, algo que ele não sentia há muito tempo. Nosso garoto explica que ele precisa de mais sessões daquele tratamento. Durante esse tempo, ele precisa evitar tocar nas bolhas em suas costas, alimentos oleosos e se esforçar demais. Ele é atingido pela última demanda. Nosso garoto explica que ele não deve lutar, o que recebe um protesto, pois não é algo que Cosmo permitirá. Com isso, ele o consola dizendo que cuidará desse assunto. Agora Damien entende que nosso cara não é o que ele disse a ele e pergunta sobre sua identidade com uma expressão perplexa. Nosso garoto orgulhosamente diz a ele que ele é um príncipe herdeiro, mas Damien não acredita nele e observa que ele deve ter uma razão para evitar revelar sua identidade. Nosso garoto decide deixar esse assunto de lado e instrui Damien a fazer o que ele disse para ele fazer. Além disso, ele diz estritamente para ele não ir ao Coliseu, não importa o que esteja acontecendo lá, pois é um lugar mais seguro para ele. No final, ele acrescenta que esta é a única maneira de se conhecerem. Ao ouvir isso, o rosto de Damien fica vermelho e ele concorda ansiosamente com ele. No caminho de volta, há centenas de perguntas que Gardini tem sobre este lugar ilegal, mas ele pede que ele o ajude a encontrar algo. Quando perguntado o que é, ele diz a Gardini para procurar um homem com cabelo preto, rabo de cavalo e olhos semicerrados. Depois de procurar em alguns lugares, ele finalmente o encontra em um bar. Ele se senta na frente dele e vai direto ao ponto, dizendo que precisa comprar Damien. Então ele deve contar a ele sobre sua dívida total, bem como o custo de quebrar o contrato. Com isso, Cosmo exige 9 trilhões de imagem, que só poderiam ser pagos por alguém tão rico quanto um príncipe herdeiro. Nosso garoto explica que ele é o príncipe herdeiro. Essa pessoa começa a rir às suas custas e diz a ele que se Raquel é um príncipe herdeiro, então ele também é aquele com o nome do príncipe herdeiro que vende o remédio. Então ele diz a ele para se perder se ele não quiser comprar o remédio. Quando nosso garoto sai, ele convoca um homem e pede que ele investigue nosso cara para saber sobre sua identidade. Ele até pede que ele o torture como quiser para obter essa informação. Depois de uma hora, a mesma pessoa que ele enviou para torturar nosso
príncipe herdeiro é jogada na frente dele, sangrando e ferida. Ele fica perplexo ao vê-lo e pergunta quem fez isso com ele. Então ele vê os guardas reais na frente dele que anunciaram que o inspetor real secreto está diante deles. Então nosso garoto tira a peruca e mostra a ele o distintivo real. Faz uma hora que Garden e nosso garoto estão indo para algum lugar, sabendo que estão sendo seguidos pelo homem de Kuzma. Ele diz a Garden para agir normalmente para que o seguidor não suspeite que eles saibam que ele está lá. Ele sabe que é inevitável que Kuzma envie alguém para segui-lo, e é por isso que ele o abordou em primeiro lugar. No momento seguinte, quando o perseguidor se vira, ele colide com o inspetor real. Os guardas reais acusaram esse perseguidor de tentar assassinar o príncipe herdeiro. Agora eles estão diante de Kuzma. Nosso garoto devolveu o distintivo ao inspetor real secreto, enquanto Koosman tenta entender a situação, mas antes que ele possa reagir, nosso garoto ordena que seus guardas reais invadam o local, especialmente para capturar Koosman. Com sua ordem, todos correm para subjugar o local. Testemunhando a cena à sua frente, Garden pensa que o príncipe herdeiro realmente mudou. Agora ele se preocupa com a segurança de seu país, e é por isso que ele está invadindo organizações clandestinas. Por outro lado, o príncipe herdeiro parece mais do que feliz em ver as pessoas ao seu redor. Se elas se machucarem, ele terá uma chance de curá-las. Ele terá a oportunidade de estender sua vida útil. Enquanto isso, Koosman se esconde no canto enquanto contempla a situação. Ele se pergunta sobre o interesse do príncipe herdeiro em comprar Damien enquanto ele tenta escapar. Enquanto ele corre em direção ao portão, ele decide ficar escondido até que as coisas esfriem. Mas assim que ele abre a porta, ele se encontra na ponta de várias espadas. Enquanto isso, nosso cara faz uma aposta com seu médico de que ele sairá por este portão, e agora ele exige 500 megan do pobre médico. Ele então se apresenta e começa a balbuciar sobre o quão importante é pagar por um remédio quando Koosman grita com ele. Enquanto pergunta sobre o que é essa merda maluca de que ele está falando, ele esclarece que vem com boas intenções para limpar as despesas com remédios de Damien e lhe oferece um bom negócio, mas é ele quem joga fora. Ao ouvir isso, ele fica furioso e prestes a bater nele, mas seu rosto encontra o punho de ferro da guarda real. No momento seguinte, ele é avisado para ficar abaixado. Não encontrando nenhuma rota de fuga, ele decide usar a bomba de cápsula que contém veneno em sua boca e a cospe após 5 segundos quando ele planejou cuspir a cápsula. Desta forma, todos nas proximidades ficarão paralisados. Enquanto exposto à cápsula, ele escapará e matará o príncipe herdeiro. Ele está contente com seu plano perfeito. Ele está prestes a dividir a cápsula enquanto faz a contagem regressiva de 5 horas para 1 hora, mas antes que ele possa cuspi-la, Raquel fecha a boca com a palma da mão. Kuzman percebe que ele conhece cada movimento seu. Naquele momento, o tempo para a bomba explodir chegou e ela explode em sua boca. O processo de paralisia começa e ele precisa tomar o antídoto o mais rápido possível. Com as mãos trêmulas, ele tenta tirá-lo do bolso, mas nosso herói, que lê o romance e sabe tudo sobre ele, pega o antídoto de sua mão e pergunta se ele quer saber sua fonte de conhecimento. Para o horror desse capanga, nosso cara bebe o antídoto na frente dele enquanto cutuca enquanto enfatiza que não vai contar a ele sobre isso. Para provocá-lo mais, ele comenta sobre o gosto amargo do antídoto. Enquanto Kuzman está bastante desesperado para obter o antídoto, nosso garoto descuidadamente o joga em suas costas. Ele sugere que não vai dar o antídoto a ele quando Raquel foi quem o envenenou em primeiro lugar. Ele pretende fazer isso para usar suas habilidades de tratamento médico para estender sua vida útil, pois agora ele tem o antídoto em seus slots de mana. Agora, sob a quinta vértebra torácica, ele empurra cerca de 1,5 polegadas em ambos os lados, empurrando os pontos do transportador cardíaco. Com isso, Kuzman joga o veneno para fora. Então ele descarrega o antídoto dentro dele e espera que funcione. Depois de alguns segundos, ele perde a consciência, pois nosso cara o tratou com sucesso. Para recompensá-lo, sua vida se estende por 118 dias. Ele então ordena que seus guardas os prendam. Agora ele vai completar seu objetivo principal de vir aqui. A cena muda para os gladiadores, com Damien como seu líder, que estão lutando com os guardas e conseguindo ferir muitos. Neste momento, Raquel faz uma aparição na frente dele e ele o reconhece imediatamente. A cena muda para o sonho em que um jovem Damien é mostrado na frente de sua mãe morta. Ele sabe que está sonhando com aquele dia em que foi deixado sozinho. Neste momento, alguém lhe diz para acordar e ele abre os olhos, encontrando-se em frente ao jardim. Quem se apresenta é Damien, também lhe diz seu nome enquanto aperta sua mão. Nosso príncipe herdeiro interrompe a apresentação e pede que ambos o sigam, pois eles têm muitas coisas para fazer. Depois, eles chegam a uma clínica de Mochabustão. Eles encontram outros gladiadores lá também. Damien pergunta sobre o lugar onde eles estão. Ele responde que é uma clínica de tratamento. Outro gladiador expressa sua admiração sobre sua razão de ser tão gentil com eles, pois ele não apenas os abriga em seu palácio enquanto os resgata do submundo, mas também vai tratá-los. Ele pensa, enquanto olha para eles, que sua principal razão para tratar esses gladiadores é libertá-los de suas marcas de maldição. Ao fazer isso, ele pode estender sua expectativa de vida, já que a maioria deles são jovens, o que o ajuda a aumentar sua própria expectativa de vida. Ele começa dizendo que não vai fazer isso por boa vontade porque todos sabem que ele próprio é uma pessoa bastante doente. Um deles diz que todos no reino sabem disso, e nosso cara promete em sua mente que essa pessoa receberá o tratamento mais doloroso de qualquer maneira. Ele continua dizendo que, como o médico não conseguiu encontrar uma cura
para ele agora está fazendo isso sozinho. Então ele se vira para Damien e pergunta se ele entende o que está tentando explicar. Damien responde que eles estão lá para serem seus sujeitos de teste, o que ele confirma. Todos ficam bastante preocupados ao ouvir isso, mas nosso cara responde perguntando a Damien o que ele sentiu após o último tratamento. Damien responde que sentiu o alívio da dor no nervo. Ao ouvir isso, todos se sentem aliviados se Damien está dando testemunho a favor do príncipe herdeiro. Então ele pergunta a todos se eles se sentem desconfortáveis em receber tratamento. Quando ninguém responde, ele instrui todos a tirarem as camisas e deitarem nas camas. Depois de 6 dias, todos os gladiadores são mostrados na pior condição. Eles estão constantemente vomitando e suando frio por não tomarem analgésicos. Nosso garoto está bastante nervoso para ver os resultados do tratamento. Ele se vira para Damien e pergunta se ele está se sentindo tonto ou vomitando. Damien responde que sim, mas está se segurando. Agora ele entende que Damien é uma exceção porque ele é o protagonista do romance por um motivo. Ele então manda todos para suas acomodações, mas instrui Sérgio a ficar. Ele comenta sobre sua má condição por causa dos sintomas de abstinência, mas Sérgio tenta dizer que está bem. Então ele mostra a agulha, dizendo que vai ajudá-lo com isso. Enquanto isso, ele está pensando que não tem certeza se o tratamento de acupressão funcionará em Sérgio ou não, mas Sérgio é quem está tomando o analgésico há mais tempo, então ele precisa ser o sujeito de teste para isso. Ele considera mirar seu ponto de corrida perto de seu estômago. Enquanto ele pensa sobre tudo isso, Sérgio se levanta de seu lugar, parecendo bastante poderoso em sua forma. Ele então pula em nosso cara e agarra sua garganta com as 2 mãos. Raquel está tendo dificuldade para respirar, mas Damien chega na hora certa e joga Sérgio para longe dele. Levantando a mão para ajudá-lo a se levantar, ele pergunta sobre seu bem-estar, o que Raquel responde positivamente. Ele olha para a forma inconsciente de Sérgio e conclui que, por causa de seus graves sintomas de abstinência, ele é altamente sensível a qualquer estímulo menor. É por isso que uma pequena agulha o machucará como uma espada. Para resolver esse problema, ele precisa de agulhas mais finas. Depois de um tempo, ele é visto em seu escritório lendo uma carta de um ferreiro. Para resumir a carta, o ferreiro pede desculpas a ele por não conseguir fazer várias agulhas finas tão finas quanto linha. A carta acrescenta que apenas um artesão não poderia realizar tal feito. Neste momento, ele recebe uma notificação de seu sistema avisando que ele está se estressando demais, o que pode levar a uma doença nervosa. Seus órgãos estão tentando resfriar o coração enquanto tentam dar uma dica. Ao vê-lo perdido, seu sistema lembra que ele pode invocar um monstro ou desbloquear uma habilidade usando seus pontos de HP. Ele então seleciona a opção Invocar Gacha pelo custo de 300 HP. Ao confirmar a compra, ele espera obter uma boa invocação. Seu sistema o instrui a verbalizar as qualidades que ele quer que sua invocação tenha. Ele exige uma criatura que possa lhe fornecer muitas agulhas de espessura uniforme. Após registrar seu pedido, seu sistema fornece a ele 3 opções com nomes bizarros como uma invocação feliz que Oins, ferro que descarrega e um cacto que descarrega. Então seu sistema informa que uma dessas invocações tem 100% de capacidade de atender sua demanda. Uma tem 50% e a outra tem 0%. Ao ler isso, ele percebe que essa invocação é uma espécie de aposta. Então ele contempla qual invocação escolher. Depois de pensar por um tempo quando ele não consegue decidir, seu coração frustradamente lhe diz para escolher o cacto, e ele concorda. Enquanto seu sistema prepara seu presente, ele implora a Deus pela invocação correta. Então, um porco-espinho muito fofo é jogado em sua palma. Agora, seu sistema informa sobre as qualidades de sua nova invocação. Ele pode alterar seu tamanho alimentando-o com sementes de girassol vermelhas, o que o tornará enorme, ou sementes azuis, o que o retornará ao seu tamanho minúsculo original. Seu nome é Gosvin, e ele tem a habilidade de produzir um número infinito de espinhos e atacar seus inimigos com eles. Ele educadamente pede a sua invocação 3 espinhos, cada um de cores diferentes, e ela os fornece a ele. Ele verifica os brancos e marrons. O branco tem um efeito de dor leve, então ele decide usá-lo para os gladiadores. No entanto, ele é um pouco cauteloso com o preto, pois tem um nível de dor maior. Ele nem mesmo testa e decide experimentá-lo em outra pessoa mais tarde. Então ele vai para sua clínica, aquecendo a agulha. Ao vê-lo, Garden pergunta sobre sua invocação, e ele a apresenta a ele. Naquele momento, ele inventa uma história e diz a Garden para perguntar os detalhes restantes da própria invocação, então sai do local. Garden fica bastante perplexo com a situação, pois reconhece essa criatura como um monstro de invocação. De acordo com as lendas, havia um construtor lendário há cerca de 300 anos que invocava monstros como sua ajuda. Eles são conhecidos como criaturas muito raras e misteriosas, e Gordon não entende como seu mestre conseguiu um. Agora ele percebe que há algo sobre seu mestre que ele não sabe. Dentro da clínica, Sérgio pede desculpas ao nosso cara pelo incidente de ontem. Ele se livra do pedido de desculpas enquanto diz que agora não sentirá mais a dor, pois perfurou muitas agulhas em seu corpo. Ele fica surpreso ao ouvir isso. Como Sérgio parece não sentir nada, ele então mostra seu braço, onde realizou o tratamento de acupressão. Depois, ele vem realizando esse tratamento em todos. Para obter as recompensas do tratamento de Damien e dos outros gladiadores, sua expectativa de vida aumenta em 171 dias. Não só isso, mas ele também aumenta sua habilidade devido ao uso em um número maior de pessoas. Essa informação o deixa muito feliz, como fica claro em sua linguagem corporal. Ao vê-lo tão feliz
feliz. Damien não entende seus verdadeiros motivos, pois se pergunta por que o príncipe herdeiro está em êxtase ao vê-los recuperados. Agora que Raquel terminou o tratamento, ele decide bolar outro plano para eles. A cena muda para o imperador, que está recebendo um relatório sobre seu filho. Ele é informado de que o príncipe herdeiro tem 14 gladiadores como seus guarda-costas, que agora são oficialmente reconhecidos como guardas reais. Ele está dando a eles salários e outros benefícios por seu trabalho. Com isso, o imperador começa a rir às custas de seu filho, que deveria estar descansando na cama, mas em vez disso está recebendo um esquadrão particular. No entanto, a próxima informação o deixa tenso, pois lhe dizem que o príncipe herdeiro tem o hábito de convidar todos os servos e guardas para o seu lado e cutucá-los com agulhas. O príncipe herdeiro é visto brincando de médico com um número de servos. Ele pergunta a um deles se as agulhas que ele está perfurando em seu corpo doem, e ele recebe uma resposta negativa, apesar das expressões dos guardas dizerem o contrário. Então ele anuncia para um próximo paciente. Alguns dias atrás, Damien é visto na frente do nosso príncipe herdeiro, que pergunta sobre seus sentimentos durante o tratamento de Mochabustão. Demai responde que ainda dói um pouco. Com isso, o príncipe herdeiro lhe dá a boa notícia de que ele não precisa mais do tratamento, pois está totalmente curado, o que o deixa confuso. Ele então agradece ao príncipe herdeiro, mas ele encontra um protesto do príncipe herdeiro. Raquel pede que ele o ouça primeiro. O príncipe herdeiro tem uma proposta para ele, pois ele quer as habilidades de espada de Damien ao seu lado porque ele não quer que suas habilidades sejam desperdiçadas. Então ele lhe oferece uma posição como seu guarda-costas com um salário inteligente e outros benefícios. Em vez de depender de coisas emocionais como lealdade e amizade, ele sabe que Damien avançará em suas habilidades de espada e logo alcançará a síndrome do mestre da espada, onde alguém se torna extremamente sensível e suporta ainda mais dor do que ele havia experimentado antes com o selo de maldição. Então ele quer que Damien fique por perto quando isso acontecer. Então ele está lhe oferecendo o trabalho como uma desculpa para mantê-lo ao seu lado. Ele adiciona muitas outras vantagens ao contrato de trabalho, mas quando Damien não responde, ele oferece uma semana de trabalho de 4 dias, o que provoca uma ovação de todos atrás de Damien. Ao ouvir suas vantagens de trabalho, todos se oferecem para contratá-los também, sob o pretexto de que é sua maneira de pagar sua dívida protegendo. Ele comenta secamente que eles querem fazer isso porque o salário e outros benefícios vêm com o trabalho, e eles concordam sinceramente que é o caso. Ele fica feliz com a honestidade deles, pois ele pensava que pessoas que dizem ser leais geralmente guardam rancor. Então ele pondera sobre esse assunto e decide contratá-los, já que os guardas reais originais eram leais ao seu pai. Então será melhor ter seu próprio esquadrão particular. Ele então lhes dá o nome de SRG e eles ficam muito felizes com isso. Ele se vira e pensa com um suspiro que sua expectativa de vida ainda não dura muito mais, pois ele tem apenas 18 dias restantes, além de ter um corpo muito fraco que não consegue procurar mais pacientes. Depois de um tempo, ele é visto em sua sala de estudos, onde diz a Damian e Gordon que vai abrir uma clínica em seu palácio. Com isso, Gordon o assusta dizendo que sua causa é nobre para abrir uma clínica, pois ele quer ajudar pessoas doentes. Ele concorda totalmente com ele e diz que quer tratar as pessoas que vivem dentro do palácio lateral porque não acha que cidadãos comuns que vivem fora do palácio se sentirão confortáveis em visitá-lo. Garden também concorda com ele. Então ele explica que precisa disso porque dessa forma o boca a boca servirá como propaganda para sua clínica. Então as pessoas virão à clínica de medicina tradicional de seu palácio lateral para receber tratamento. Agora no presente, ele está frustrado por saber que todos estão bem saudáveis e depois de tratar 500 pessoas até agora, ele só recebeu um bônus de vida de 2 dias. Com sua frustração, ele exclama que precisa de uma pessoa muito doente. De repente, ele para quando a ideia o atinge. Ele ordena que Gordon colete dados sobre as famílias dos servos que ele tem em seu palácio. Ele tem certeza de que deve haver alguma pessoa doente entre suas famílias. Ele fica bastante frustrado ao ver que todos parecem saudáveis, pois faltam apenas 10 páginas. Ele não tem muita esperança, mas continua verificando. Ele é interrompido por Damien, que expressa sua decepção com o príncipe herdeiro. Ele fica perplexo ao ouvi-lo. Damien pergunta ainda se ele vê a paciência como uma ferramenta. Damien acrescenta que entende que precisa de paciência para pesquisar, mas agora parece que está procurando por alguém em seu leito de morte. Com isso, Gordon tenta defender seu mestre, pois ele deve ter algum plano. No entanto, o príncipe herdeiro corrige seu médico, afirmando que Damien está certo sobre sua suposição. Damien protesta, dizendo que foi rude com Gordon, enquanto Garden tenta defender o príncipe herdeiro dizendo que Damien é rude com ele. Vendo isso, o príncipe herdeiro expulsa os dois de seu quarto e verifica as 10 páginas restantes. Uma página chama sua atenção. Alguém escreveu neste questionário sobre um menino de 8 anos cujo corpo começa a tremer e espumar pela boca 1 ou 2 vezes por semana. O médico e o clérigo o examinaram, mas não adiantou. Ao ler, ele fica muito feliz por finalmente ter encontrado o que estava procurando. No dia seguinte, ele conhece o menino que está um pouco assustado ao vê-lo. Ele se aproxima dele e o cumprimenta dizendo para chamá-lo de Raquel. Ele entende que esta é a primeira vez que George visita o palácio e conhece o príncipe herdeiro, então ele precisa deixá-lo confortável. Ele então mostra a ele um doce, o que ilumina o rosto do menino, mas em vez de pegá-lo, sua expressão fica amarga. O menino diz a ele que não pode tocar no príncipe herdeiro. Quando perguntado por quê, ele responde que é porque ele é amaldiçoado
amaldiçoado. Ele acrescenta que esta é a razão pela qual ele é intimidado por outras crianças e chamado de estranho. Ao ouvir isso, Raquel tenta encorajar o garoto dizendo que não é o caso. O menino explica que quando as crianças estavam provocando ontem, ele tentou se defender, mas perdeu. Depois, tudo ficou escuro e ele começou a tremer enquanto sentia como se alguém o tivesse jogado no chão. Quando ele acordou, ele se sentiu fraco. Com isso, o príncipe herdeiro de repente o abraça, dizendo que ele é corajoso por suportar tudo isso. Com lágrimas nos olhos, George fornece que ele não deve tocá-lo por causa do espírito maligno que reside nele. Naquele momento, o príncipe herdeiro começa a diagnosticá-lo. Seu sistema informa que essa pessoa é completamente saudável. Além de alguns sintomas de convulsões causadas por ondas cerebrais irregulares, ele diagnostica George com epilepsia, mas o problema é que ele não sabe a causa por trás das ondas cerebrais irregulares. Ele diz a George que ele não é estranho. Para sentir sua descrença, Raquel alegremente diz a ele que ele é o príncipe herdeiro e que ele está sempre certo. Agora ele está sem saber o que fazer a seguir, pois não sabe a causa das ondas cerebrais irregulares e não tem nenhuma ferramenta para detectá-la como uma máquina de ressonância magnética. De repente, George o chama e ele fica tenso ao ver que George está tendo uma convulsão. Ele imediatamente o deita, apesar dos protestos de Garden, que quer que ele fique longe do menino. Damien também levanta sua espada para ver suas reações. Ele grita com eles enquanto diz que George está apenas doente e precisa de cuidados, pois está com dor agora. Ele ordena que eles lhe tragam um travesseiro. Depois, ele deita George no travesseiro e todos olham para ele. Garden se oferece para limpar a espuma da boca. Ele responde que não está em seu perfeito juízo, pois George pode engolir a toalha de mão. Eles não podem fazer nada agora até que a convulsão acabe. De repente, ele percebe mana vindo de George. Ele entende que é por causa de sua técnica central Azraha, que é sensível a mana. Ele então decide usar essa técnica para detectar a causa da epilepsia. Ele então procura a causa dentro do fluxo de mana. Ele verifica os nervos, mas não consegue encontrar nada, embora esteja ficando cansado. Depois, ele está de pé na frente do coração de George e corre para ele. Finalmente, ele pega a fonte das ondas cerebrais irregulares, que estão acontecendo no nervo vago. Ele então ordena que seus subordinados lhe tragam um cobertor para cobrir George. Ele também os instrui a não acordá-lo. No processo, ele, que também se esforçou demais durante o diagnóstico, cai. As pessoas ao seu redor estão preocupadas ao ver sua condição, mas ele sente alívio por ter encontrado a causa da doença de George antes de perder a consciência. Depois de algumas horas, ele acorda com a cabeça pesada. Ele assume que seu núcleo Azraha foi ativado ao máximo quando ele estava dormindo. Neste momento, ele se assusta com a presença de Damien, que o informa que ele está dormindo há meio-dia. Ele pergunta sobre George e é informado de que George acordou, mas agora está se sentindo cansado. Ao se levantar da cama, ele pensa em como o diagnóstico que ele realizou foi bem sucedido através de seu núcleo Azraha. Agora ele pode começar o tratamento de George estimulando o nervo vago. Enquanto ele está colocando seu casaco, Damien pergunta com surpresa para onde ele está indo no meio da noite. Ele responde com uma expressão maníaca que ele vai ser atingido por um raio. Depois de um tempo, ele, junto com Damien, é visto na frente do palácio principal. Os guardas ficam chocados ao vê-lo lá. Ele pede aos guardas para escoltá-los até o quarto de Sansa Netis. Eles seguem em frente para chegar ao quarto de Sansa Netis, que é o mago do palácio. Ele fica surpreso ao vê-los ali no meio da noite e pergunta sobre o propósito deles de estarem ali. O príncipe herdeiro então pede de brincadeira para o mago atacar suas costas com magia de relâmpago, o que deixa o pobre mago totalmente perplexo. O mago se lembra de ontem quando visitou o imperador, que estava lhe contando como o príncipe herdeiro tem agido de forma diferente e estranha nos últimos dias. Ele diz, sorrindo, que está preocupado com o que seu filho pode fazer a seguir. Vendo sua expressão, o mago pensa com aborrecimento que o imperador também se tornou um tolo quando se trata de seu filho. No momento, o menino está sacudindo o mago irritante furiosamente enquanto pede que ele o acerte com um raio. O mago pensa em quão louco o príncipe herdeiro se tornou. Ele protesta ao príncipe que não pode fazer isso, pois pode matá-lo, o que o tornaria responsável por sua morte. O príncipe herdeiro explica que não precisa ir tão longe. Ele só precisa de um pouco de estimulação elétrica por 3 horas. O mago está igualmente irritado com essa nova demanda. A magia de relâmpagos tem capacidades destrutivas, mas o príncipe quer que ele a minimize e mantenha o controle por 3 horas, o que requer controle preciso. Ele pergunta ao príncipe se ele tem alguma ideia de que seu pedido é bastante difícil. O príncipe herdeiro responde que ele entende totalmente, e é por isso que ele veio até ele, porque ninguém mais poderia realizar tal feito além dele. Ao ouvir esse elogio, o mago está meio pronto para atender sua demanda, mas ele ainda está hesitante, imaginando o que aconteceria se ele o machucasse. O príncipe herdeiro o consola dizendo que ele garante que se algo acontecer com ele, o mago não será responsabilizado por sua morte enquanto aponta para os guardas que testemunharão. Ele ainda explica que está fazendo isso para salvar alguém. O mago então concorda com sua demanda e pergunta quando eles podem começar. O príncipe herdeiro responde que eles precisam fazer isso agora. Então ele se senta na frente do mago, que pergunta se ele está pronto. Ele acena enquanto secretamente pensa que ele não pode simplesmente experimentar um tratamento tão perigoso em uma criança, então é melhor experimentar em si mesmo. Quando o mago começa a atingi-lo com uma quantidade precisa de eletricidade, o príncipe herdeiro
vai converter as correntes elétricas em eletrodos. Então ele vai transformá-los em sinais elétricos e pretende usá-los para corrigir os sinais irregulares no nervo vago de George. No final, ele controlará esses sinais. Enquanto analisa seu plano, ele fica impressionado com a técnica central de Azraha, que torna possível que ele tenha sucesso em uma tentativa. Ele pede ao mago para parar, que provocativamente diz que ele poderia fazer isso o dia todo. No dia seguinte, muitas pessoas que são conhecidas como fofoqueiros são vistas na frente de seu quarto. Um deles abre a porta e agora todos estão parados na frente de George e seu médico, o príncipe herdeiro. Raquel mostra uma agulha a George e honestamente diz a ele que vai doer um pouco, pois é um procedimento médico. Ele então o tranquiliza dizendo que não vai doer muito, pois ele já furou uma agulha em seu pescoço e George nem percebeu. Ele acrescenta que o que está por vir, no entanto, definitivamente vai doer. Então o mago atinge Raquel com magia elétrica e ele reúne a eletricidade em seu coração. Garden sente que está prestes a desmaiar ao ver a condição de seu mestre, mas o foco do nosso cara permanece nos fofoqueiros na sala, pois ele espera que eles espalhem a palavra sobre seu método de tratamento em todos os lugares. Depois de receber a corrente elétrica, agora é hora de transferi-la para George. No entanto, ele fica tenso quando detecta que o fluxo de mana de George está se tornando irregular. Com Dredd, ele percebe que George está prestes a ter uma convulsão, então ele deve corrigir seu nervo antes que isso aconteça. George pergunta quanto tempo mais ele tem que ficar assim. Ele responde que tem apenas 3 minutos, ou se as coisas derem errado, apenas 1 minuto. Mas no geral, o procedimento levará 30 minutos. Por um momento, ele pensa em pausar o tratamento, mas decide contra isso por vários motivos, porque os fofoqueiros presentes ali, que poderiam alimentar rumores estranhos e a incerteza de quanto tempo mais o mago continuará a ajudá-lo. Ele finalmente resolve prosseguir e se vira para o mago, pedindo para ele aumentar o nível de poder da magia 3 vezes. O mago avisa que vai doer mais, mas ele ignora sua preocupação. No entanto, desta vez ele é atingido por um raio, mas ele se concentra em sua tarefa em mãos. Ele precisa absorver o mana para completar o procedimento o mais rápido possível. Ele procura a carótida para colocar o eletrodo, sabendo que faltam apenas 5 segundos para a convulsão começar. Finalmente, quando parece que George está prestes a ter uma convulsão, ele se torna normal e olha para o príncipe herdeiro. Todos, especialmente a irmã de George, ficam surpresos ao ver que a convulsão não acontece. Enquanto isso, o príncipe herdeiro está silenciosamente cansado da estimulação elétrica constante. No entanto, seu sistema o parabeniza por realizar com sucesso a operação do nervo vago. Ele recebe um bônus de vida de 3 dias como recompensa. Não só isso, sua técnica central de Azraha sobe de nível ao ultrapassar o limite de seu corpo, agora atingindo o nível 2 em um único círculo, o que também aumenta seu círculo de mana. Ele ainda recebe uma notificação de que seus pulmões e intestino grosso absorveram energia de metal e ganharam imunidade à magia de madeira. Para usar essa energia de madeira, seu novo órgão, o fígado, desperta. Naquele momento, um fígado muito irritado e arrogante entra no reino dos órgãos, deixando o intestino grosso feliz por ele não ser mais um novato. Mas em vez de ficar feliz, o fígado dá um tapa no intestino grosso e diz sem rodeios que não pode torná-lo um novato se ele não tiver um desejo de morte. No momento seguinte, ele concede ao nosso garoto 300 HP. Os outros órgãos do nosso garoto também concedem 500 HP após receber sua nova contraparte. Não apenas isso, parece que seus órgãos estão muito felizes, pois ele recebeu adicionalmente 300 HP porque os órgãos estão fazendo uma festa de aniversário para o fígado. Ele está muito satisfeito por obter todas essas conquistas e HP extras em um dia. Ele se pergunta se há algo mais, mas seu sistema responde negativamente. Neste momento, George se dirige a ele enquanto pergunta se ele é um esquisito. Aquele garotinho explica que normalmente quando se sente estranho, ele perde o controle, mas isso não acontece dessa vez. Com isso, Raquel explica que isso não vai acontecer de agora em diante, pois ele não sofrerá nenhum tipo de ataque. Ele até promete reivindicar seu título de príncipe herdeiro. Ouvindo tudo isso, a irmã de George, parada no meio da multidão, fica bastante emocionada. George se vira para ela e a abraça amorosamente. Raquel diz a todos que foi uma operação bem-sucedida, o que os deixa emocionados também. Ele espera que essas pessoas espalhem a notícia do tratamento de George em todos os lugares, então em breve ele enfrentará um enxame de pacientes que resultará em vida bônus. De repente, sua visão fica turva e ele perde a consciência por causa do estresse que seu corpo passou. À noite, ele recupera a consciência e vê Garden, Palace Magia e Damin parados na frente dele. Ele brinca perguntando se eles não têm trabalho para fazer além de observá-lo dormir. Garden afirma com uma expressão triste que esse é o caso dele porque Raquel está dormindo há 2 dias, o que o deixa perplexo. O mago também interrompe enquanto o acusa de pretender executá-lo. Ele ainda pergunta com uma expressão horrorizada como ele vai explicar ao imperador sobre a condição do príncipe herdeiro, que aconteceu por causa da magia de relâmpago que ele usou nele. Nosso cara se desculpa nervosamente com todos eles. Então ele pergunta sobre George, e naquele momento George aparece em seu quarto. Ele explica que ele importuna Garden para deixá-lo aqui. Então ele lhe dá um medalhão de madeira feito à mão. Vendo seu esforço, nosso cara se sente um pouco envergonhado porque ele não ajudou George por boa vontade, mas para prolongar sua própria vida. Ele tenta dizer algo, mas George interrompe, alegando que quer ajudar os outros, assim como Raquel. Essa declaração o deixa totalmente
atordoado. Ele então elogia seu colar e afirma que ver George saudável é a maior recompensa para ele. Então ele dispensa todos, dizendo que quer descansar um pouco mais. Então todos saem da sala enquanto George se despede dele. Quando todos saem, ele olha para o colar com aborrecimento enquanto se pergunta quem iria querer usar algo tão simples. No entanto, enquanto ele dorme, como se zombasse de sua própria declaração, ele se vê usando-o. A cena muda para a casa de um plebeu. Uma mãe pergunta ao filho sobre o motivo de sua presença ali, pois ele deveria estar no trabalho. O menino entra enquanto cumprimenta seus pais e diz a eles que está de licença especial do príncipe herdeiro. Parece que ele faz parte de um grupo de fofoqueiros, e o príncipe herdeiro lhe deu permissão para espalhar notícias sobre seu estranho método de tratamento. Depois, o menino informa a seus pais sobre como ele e outros recebem uma licença especial de 5 dias. Ele também menciona que o príncipe herdeiro faz coisas estranhas como querer tratar as pessoas. Então ele mostra o papel. É uma espécie de panfleto no qual o príncipe herdeiro anuncia a abertura de sua clínica médica em seu palácio lateral e oferece todos os tipos de tratamento de graça. Enquanto isso, em seu palácio, nosso garoto está animado para ver o resultado do boato. Garden o interrompe, dizendo que é hora de ir. No caminho, Garden comenta que ele acorda cedo hoje. Ele responde que é porque é seu primeiro dia na clínica. Garden o informa que ele estocou todos os remédios, incluindo alcaçuz, que é difícil de obter. Com isso, nosso caro elogia enquanto acrescenta que ele precisa de alcaçuz para muitas coisas. Então ele o instrui a estocar o máximo possível. Garden acena enquanto expressa sua admiração sobre onde o príncipe herdeiro aprendeu coisas como fazer poções e tratamento de acupressão. Ele acrescenta que quer saber por que ele também é um médico. No final, ele expressa que sacrificou muitas noites sem dormir pesquisando a base dos métodos que o príncipe herdeiro está usando, mas ele não encontrou nenhuma pista, o que o deixa chateado. Como médico, Raquel também entende a frustração de Garden por não saber essas coisas novas. Ele então revela que é de outro mundo, onde dirigia uma clínica de medicina tradicional, e é por isso que sabe de tudo. Mas Garden não acredita nele e insiste que ele diga a verdade. Raquel insiste que está dizendo a verdade e pergunta por que Garden é tão persistente em saber a verdade. Garden responde com determinação que quer a satisfação de se tornar um médico melhor, como Raquel. Em resposta, nosso garoto diz a ele que já está fazendo isso e ordena que ele vá em frente. Enquanto Garden se afasta, Raquel reflete que Garden é a razão pela qual ele chegou até aqui. Então seus pensamentos mudam para sua clínica médica e ele reza para que haja muitos pacientes. Ele se preocupa que o estresse lhe cause té. Ele abre a porta, pronto para receber os pacientes com alegria. A princípio ele empalidece, não vendo nenhum paciente no corredor, mas então Garden aponta para ele olhar para baixo, e ele fica chocado ao ver toneladas de pessoas do lado de fora tentando entrar. Depois de um tempo, ele está diagnosticando um paciente quando seu servo pergunta sobre seu trabalho. Ele o instrui a verificar os outros pacientes para ver se eles precisam de ajuda. Em seguida, ele se vira para a empregada, que não está preparando o remédio corretamente. Ele sabe que o sistema de enfermagem não está à altura e que levará tempo para se acalmar. Depois de ver vários pacientes, ele ganha experiência suficiente para aumentar sua habilidade de leitura de pulso. Agora ele pode não apenas avaliar a saúde geral de um paciente, mas também detectar sintomas relacionados aos órgãos internos. Dessa forma, seus órgãos internos vão ajudá-lo a detectar quaisquer problemas com os órgãos do paciente. Consultando os órgãos do paciente, a cena muda para seu reino de órgãos, onde todos estão prontos para um encontro às cegas com os órgãos do paciente. O coração afirma que não está interessado em ninguém com menos ou mais de 4 anos. No entanto, o fígado ressalta que eles vão se encontrar com todos os idosos. Ao vê-los, todos ficam decepcionados com a ideia de consulta. Apesar de suas reservas, eles dão os resultados. Eles não encontraram nenhuma anormalidade além de uma leve constipação, mas o fígado os informa que essa pessoa apresenta sintomas de hepatite, então ele precisa parar de beber. O fígado explica ainda que o fígado do velho provavelmente sobreviverá apenas por mais 5 anos. Ele fica surpreso ao ouvir esse diagnóstico, pois ele forma a base de todo o tratamento. Determinado, ele agora decide despertar os outros órgãos também. Virando-se para seu paciente, ele o informa sobre a condição de seu fígado e prescreve remédios para 10 dias no final. Ele diz sem rodeios que o homem deve parar de beber, pois provavelmente morrerá em 5 anos se não o fizer. Então ele ordena que o paciente pare de beber como príncipe herdeiro, ou ele será jogado na prisão. O homem fica completamente petrificado ao ouvir isso. Depois, ele dispensa todos os pacientes não críticos, mandando-os para casa. Então os servos se voltam para ele enquanto cobrem de elogios e se desculpam pelos erros que cometeram. Ele os encoraja nervosamente enquanto reconhece seu trabalho duro. Enquanto isso, ele está pensando em estabelecer um sistema de enfermagem adequado, pois será necessário se eles admitirem mais pacientes. Ele deseja que suas enfermeiras do mundo moderno estivessem aqui para ajudar. Neste momento, Garden rompe pela porta com urgência e diz a ele que é um paciente que precisa de cuidados imediatos. O filho da família implora para que ele salve sua mãe. Depois de deitá-la na cama, ele pergunta ao filho sobre sua condição. O filho responde que ela
ela está com febre desde a tarde e sua condição piorou desde então. Depois de verificar suas veias, ele fica horrorizado. Ao perceber que ela pode estar sofrendo da doença que matou 40.000 soldados do exército de Napoleão, com pavor, ele reconhece sua condição como febre tifoide epidêmica, que é uma doença febril aguda causada pela infecção da bactéria Rickettsia. Ele hesita por um momento para aceitar, mas o fígado informa que ele realmente viu a bactéria Rickettsia no sangue dela. Ele engole em seco ao ouvir isso e pergunta ao filho da paciente sobre a última vez que ela tomou banho. O filho responde que ela tomou banho ontem. Ele então pergunta sobre as condições da cama dela. O filho responde que ela é uma pessoa organizada e limpa. Depois de não encontrar pistas ali, ele pergunta se ela esteve em algum lugar onde poderia ter encontrado piolhos ou pulgas. O filho então responde que ela dormiu na cama de um casal de fazendeiros quando sua carruagem quebrou no caminho de volta para casa há 15 dias. Para analisar sua situação, ele conclui que ela deve ter febre tifoide epidêmica. Ele então informa seu filho sobre sua condição enquanto explica que ela está infectada por piolhos. Vendo sua idade e temperatura, ele conclui que ela pode ter pneumonia ou pode sofrer de danos no sistema nervoso central, ou pode desenvolver partes do corpo necróticas. Ele então instrui as empregadas a limpar a paciente com água morna e trocá-la por roupas de paciente. Ele ordena que queimem as roupas dela na cama, tomem banho e queimem suas próprias roupas também depois. Ele até ameaça demitir e punir qualquer um que desobedeça às suas ordens. Ele então ordena que seu filho informe sobre sua condição para sua família. Mais tarde, ele está na cozinha onde fez uma sopa tônica de raiz de kudzu, que é um tipo de analgésico para febre para seu paciente. Ele então dá a ela a primeira dose da sopa. 3 dias se passam, e eles cuidam dela continuamente, mas infelizmente, sua condição não melhora devido à febre alta persistente. Ele agora entende que a dose de sopa não é suficiente para sua condição. Ela precisa de um equilíbrio de yin e yang, pois sua energia yin foi drenada. Ele percebe que deve encontrar um remédio com forte energia yin para restaurar seu equilíbrio. Ele pensa por um tempo sobre onde pode encontrar tal remédio. Percebendo que pode estar no cofre do tesouro secreto de seu pai, ele ordena que Gordon prepare uma carruagem para ele. Ele não tem certeza se vai encontrá-lo lá ou não, mas pretende usar seu privilégio como príncipe herdeiro, pois espera que seu pai possa ajudá-lo. Depois de um tempo, ele é visto cumprimentando seu pai, que pergunta por que ele veio tão tarde. Ele pede permissão para entrar no cofre secreto do palácio. Sentindo a confusão de seu pai, ele revela a condição de sua paciente atual, que está gravemente doente. Seu pai questiona como isso está relacionado ao seu pedido para visitar o cofre. Ele explica que está procurando um remédio para curá-la e pode encontrar algo lá. Em resposta, seu pai expressa descrença porque suspeita que ele esteja dando uma desculpa para acessar o cofre para seu próprio ganho. Enquanto isso, seu pai parece divertido com a situação de seu filho, um fato que nosso príncipe herdeiro percebe e acha bastante irritante, dadas as palhaçadas de seu pai. Ele tenta argumentar com seu pai enquanto insiste que não tem tempo para prolongar esse assunto. No entanto, seu pai continua não convencido por sua explosão, acreditando que, como ele não recebeu uma educação adequada, ele não deveria estar tratando pessoas de repente. Seu pai pede que ele prove que seu diagnóstico está correto. Com isso, nosso garoto pergunta se ele quer testá-lo, o que o imperador afirma. Ele então ordena que nosso garoto diagnostique a condição do Royal Knight Captain Roberto, que está doente recentemente. Se seu diagnóstico estiver correto, ele lhe dará acesso ao cofre. Ele verifica o pulso do capitão, enquanto seu pai, que é bastante arrogante, assume que não será capaz de determinar sua condição, pois apenas ele, o capitão e a esposa do capitão sabem sobre isso. Depois de alguns segundos, nosso garoto anuncia que o capitão tem calvície parcial, o que choca tanto o capitão quanto o imperador. O imperador aponta para o cabelo cheio e brilhante do capitão. Isso leva nosso herói a remover a peruca do capitão em resposta. Isso deixa o capitão em um estado como se estivesse prestes a quebrar. Então nosso herói se vira para Damien e ordena que ele prossiga. No caminho para o cofre, Damien comenta sobre sua atitude severa de remover a peruca do capitão. Ele responde descuidadamente que o tratará da próxima vez. Durante a discussão, eles finalmente chegam ao cofre. Os guardas lhe entregam um passe secreto para entrar no cofre. Ele pergunta o que acontece com alguém que não tem isso. O guarda explica que ele ativa a magia de ataque dentro do cofre e também rastreará seu tempo lá dentro. Se ele exceder o tempo permitido, ele será morto. Finalmente, ele diz que ele só pode entrar no cofre até o amanhecer. Chocado ao ouvir isso, ele percebe que eles têm apenas algumas horas. Então ele corre em direção ao cofre, apenas para parar quando o guarda o informa que ele está indo em direção à área intermediária. Irritado porque seu plano não funcionou, ele se lembra que seu pai só lhe concedeu acesso à área básica, onde ele pode pegar apenas um item. Frustrado, ele reclama que seu pai o enganou sem mencionar as restrições de nível quando testou. Ele ainda está irritado com seu pai traiçoeiro e resolve evitar sua ajuda no futuro. Uma vez dentro do cofre, eles ficam surpresos com seu vasto tamanho. Ele define um alarme para a noite inteira e pede ajuda a Damien. Damien pergunta como eles podem localizar o que precisam. Ele responde que estão procurando por qualquer coisa com propriedades de gelo. Uma vez que Damien encontre algo relacionado, ele
deve anotar a localização para que possa verificar mais tarde. Eles então se separam para procurar em ambos os lados. No entanto, nosso cara não consegue encontrar nada útil e espera que Damien encontre algo. Quando seu guarda-costas fica na frente dele, ele pergunta sobre a lista. Então Damien lhe entrega a lista, que ele percebe que não consegue ler. Então Damien o leva até a localização do escudo que ele encontrou. Esta é a única coisa no cofre com propriedades de gelo. Ele olha a descrição do escudo, que é um item básico. Quando infundido com mana, ele pode manifestar um escudo de gelo. Parece mais uma campainha para pedir café, mas seus olhos permanecem grudados na descrição, que detalha como ela manifesta um escudo de gelo quando infundida com mana. Com isso, ele começa a infundir seu mana nela para testá-la. Ela começa a zumbir com seu mana, e ele toma cuidado para não infundir muito, sabendo que há um limite para manifestar mana para implantar o escudo. Então ele infunde seu mana nela novamente, desta vez com mais cuidado, como se tivesse ajustado perfeitamente a temperatura do chuveiro em sua vida anterior. Ele começa a sentir um calafrio, e finalmente um escudo de gelo se forma na sua frente. Ele se vira alegremente para seu guarda-costas e diz que precisará de sua ajuda mais tarde. Agora eles precisam ir até seu HP bônus. Em outras palavras, seu paciente. No momento seguinte, os guardas o veem saindo do cofre com seu guarda-costas e notam a espada no cinto de Damien. Um guarda pergunta se eles escolheram aquela espada, mas eles são interrompidos pelo príncipe herdeiro, envolto em inúmeras joias e uma capa de veludo digna de um imperador. Quando o guarda olha para ele irritantemente informa ao nosso cara que ele deveria estar livre de todos esses enfeites. Mais tarde, dentro do palácio lateral, Gordon acorda de seu sono devido a algum barulho e vê que Damien e o príncipe herdeiro retornaram. Ao vê-los juntos, ele se sente satisfeito ao acreditar que Damien é capaz o suficiente para proteger Raquel e que Raquel também encontrou um amigo nele. Com esse pensamento, ele faz um pouco de chá e o leva para baixo para eles. No entanto, ele derrama o chá assim que vê Raquel ativando seu escudo enquanto Damien o ataca com sua espada. Ele exclama que é um ato de traição. Vamos voltar alguns minutos quando o príncipe herdeiro disse a Damien que precisava de sua ajuda com algo. Damien, que estava realmente impressionado com a paixão do príncipe herdeiro em tratar as pessoas, estava pronto para obedecer a qualquer uma de suas ordens. Mas assim que o príncipe herdeiro pediu que ele batesse em Raquel com sua espada até que o escudo de gelo se quebrasse, sua expressão mudou para aborrecimento. Foi o mesmo argumento que Garden tinha visto de seu quarto, mas não ouviu completamente. Damien protesta enquanto pergunta se o príncipe herdeiro realmente quer rotulá-lo de traidor, mas o príncipe herdeiro explica que precisa que ele o golpeie com a espada, para que o escudo se quebre e ele possa usar o resíduo deixado pelo golpe no remédio para seu paciente. Com isso, Damien sugere colocar o escudo no chão para que ele possa atacá-lo mais facilmente. O príncipe herdeiro explica que é impossível porque ele precisa infundir mana constantemente para manter o escudo. Damien então conclui que o príncipe herdeiro precisa que ele quebre o escudo sem machucá-lo. Sendo uma pessoa inteligente, Damien exige um bônus para cada golpe que ele acerta enquanto explica que o príncipe herdeiro está pedindo que ele faça o marcará como um traidor, e ele não pode fazer isso sem compensação. Raquel pergunta esnobemente se Damien quer pagamento por acertá-lo. Damien educadamente responde que ele realmente respeita o príncipe herdeiro por tudo que ele está fazendo por todos, mas este é um assunto diferente, e ele quer ser pago. Nosso cara realmente entende sua demanda, pois ele sabe que Damien enfrentou muitas crises financeiras que o levaram à miséria, então é compreensível que ele peça algo em troca. Raquel então abraça Damien enquanto diz alegremente que ele é exatamente como leu sobre ele, o que faz a expressão de Damien azedar. Com isso, ele abre o escudo e diz a ele que Damien receberá um salário diário a cada golpe. Damien expressa sua esperança de ser pago em dia enquanto golpeia com sua espada. Por outro lado, para testemunhar aquela cena na frente dele, nosso pobre jardim perdeu a consciência. Após o primeiro golpe, Damien diz a ele que vai aumentar a força de seu ataque, pois seu poder atual pode não ser suficiente para quebrar o escudo. Damien para seu golpe para ver o príncipe herdeiro, que parece estar com muita dor. Damien o lembra que ele ainda não atacou, mas o escudo não foi quebrado por seu golpe. Damien pergunta se ele precisa aumentar sua força. No entanto, nosso garoto o acusa de que ele está aumentando seu valor de bônus ao golpear com um golpe fraco. Isso ativa seu guarda-costas, e desta vez, ele finalmente quebra o escudo. Assim que ele vê isso, nosso herói começa a dançar como um louco com a perspectiva de mais vida bônus. Quando ele se vira para entrar no palácio, ele encontra a forma tênue do jardim e se pergunta por que ele está dormindo lá. Depois de um tempo, ele é visto fazendo uma típica sopa tônica de raiz de kudzu, na qual ele também adicionou fragmentos do escudo de gelo. Então ele decide armazenar alguns em seus slots de mana. Seu sistema informa que ele ganhou uma nova habilidade chamada mistura tônica. Com essa habilidade, não apenas o tônico que ele faz será 10% mais eficaz, mas ele também pode analisar sua eficácia, toxicidade e outros efeitos colaterais. Quando ele coloca o tônico, seu sistema pergunta se ele quer utilizar sua habilidade para analisá-lo, o que ele concorda em fazer. O sistema então lê a descrição enquanto informa que o tônico pode restaurar a energia da água e reduzir a febre com outras instruções de advertência sobre seu uso. Ele fica muito feliz em ler isso, pois significa que ele não precisa mais experimentar o medicamento em si mesmo. Ao analisar que ele pode recuperar a energia da água, ele tem certeza de que ajudará na recuperação de Madame Jinhyur. Com essa determinação, ele leva a sopa para o quarto dela. Ele pergunta sobre seu bem-estar ao filho,
filho, que responde desapontado que ela não se recuperou nem um pouco. Vendo sua energia ainda mais esgotada, ele espera que essa sopa funcione. Ele a persuadiu a tomar o tônico, embora ela reclamasse que era um pouco amargo. Ele explicou que a amargura geralmente vem com remédios eficazes. Ele então cuidou dela pelos próximos 10 dias. Todos ficaram surpresos ao vê-lo alimentando a paciente e cuidando dela sozinho. Isso lhe rendeu muito respeito de seus subordinados. Enquanto isso, ele lutou contra sua própria fadiga, querendo sobreviver um pouco mais para ganhar aquele bônus de vida, já que ele estava quase lá. Com isso, seu sistema o parabenizou, informando-o de que ele finalmente havia curado a febre tifoide epidêmica de seu paciente. Graças ao seu grande esforço e ao respeito que ele ganhou de seus subordinados, suas habilidades de tratamento médico aumentaram, agora aumentando sua eficácia em 1,5 vezes. Junto com a recuperação de seu paciente, ele também ganhou uma expectativa de vida de 146 dias e 8 dias de bônus de vida. Ao perceber que ele poderia ganhar recompensas dessa forma, nosso garoto travessamente considera criar uma imagem falsa de si mesmo, uma que lhe renderia elogios e respeito daqueles ao seu redor. Isso, por sua vez, lhe traria ainda mais vida bônus. A cena muda para a carruagem se movendo pela floresta com nosso herói dentro. Ele está pensando em contratar enfermeiros profissionais, pois conseguiu administrar as coisas até agora, mas não consegue continuar por muito mais tempo sem a ajuda deles. Depois de um tempo, Madame Jinhyo e seu filho descem da carruagem. Madame agradece a ele pela carona, pois ele também a curou. Ela expressa incerteza sobre como recompensá-lo. Ele sorri, enquanto pensa na vida bônus que ganhou e responde educadamente que vê-la saudável é recompensa mais do que suficiente para ele. Essa declaração a deixa bastante emocionada, movida por sua gentileza. Eles se despedem e estão prestes a ir embora. Parece, porém, que nosso cara tem outro plano, pois ele para o filho dela e o convida para entrar na carruagem, dizendo que precisa falar com ele. O filho de Madame Jinhyo está um pouco incerto sobre se eles podem falar assim, já que ele está sentado de costas para o príncipe herdeiro, mas o príncipe se livra disso. O filho esperou que ele descrevesse seu propósito, mas Raquel não disse nada por um tempo. De repente, nosso cara começa a reclamar sobre o quão dolorido seu corpo está e quanto sono ele sacrificou enquanto cuidava de sua mãe. Ouvindo tudo isso, Denryor quer compensá-lo por tratar sua mãe. Nosso herói astuto, no entanto, diz a ele que não pode aceitar nada de um paciente, pois isso arruinaria sua reputação. Mas o filho insiste, enquanto diz que realmente quer fazer algo em troca. Ouvindo isso, nosso herói fica mais do que feliz em aceitar sua ajuda, já que o filho tecnicamente não é seu paciente, então ele pode aceitar a ajuda dele. Ele então pede que ele ajude com algo, revelando que Denryor é um artista. Poucos dias depois, no Fronteira Plaza, um senhorio diz a um garoto que ele deveria ser contratado pelo príncipe herdeiro, que está procurando funcionários. No entanto, o garoto não está nem um pouco convencido e provoca o senhorio enquanto aponta que ele não está atrasado no aluguel, apesar de seu status de desempregado. O senhorio rapidamente rebate dizendo que ele está, na verdade, 2 meses atrasado no aluguel. O garoto corre para pegar dinheiro para o senhorio ao ouvir isso. Enquanto isso, uma garota misteriosa de capuz ouve a troca, contemplando algo. A cena muda para o interior de uma galeria de arte, onde muitas pessoas se reuniram em torno de uma pintura em particular. Nosso garoto, junto com Denryor, também está lá. Raquel o parabeniza por se tornar um artista profissional. No entanto, Denryor não parece feliz. Quando você vê as pinturas que ele criou, fica claro por que esse pobre artista não está feliz em exibir sua arte. Várias das fotos retratam o príncipe herdeiro, com a primeira dele mostrando uma pose maluca ao lado de um capitão com as palavras "Eu quero você". Outras pinturas mostram algumas poses legais, incluindo uma dele com seus companheiros. Uma de suas pinturas muito detalhadas o retrata como uma menina chorando, que Damien quer cortar. Denryor está um pouco incerto sobre se suas pinturas o ajudarão em sua busca por uma enfermeira. O príncipe herdeiro, no entanto, o tranquiliza, dizendo que seu trabalho definitivamente causará impacto. Ele mostra a Denryor sua própria pintura, na qual Raquel é retratada cercada por muitas enfermeiras de aparência forte com um capitão no canto rotulado com as palavras "Mostre-me Gonro". A pintura também inclui uma descrição encorajando as pessoas a se tornarem enfermeiras com a promessa de um salário generoso oferecido pelo príncipe herdeiro. Vendo isso, muitas pessoas concordam em se inscrever e querem se tornar enfermeiras. A cena muda para uma barraca onde Garden está registrando pessoas para o teste de seleção de enfermeiras. As pessoas estão ansiosas para se candidatar, tendo ouvido que o salário é tão bom que poderiam pagar 2 anos de aluguel com apenas 1 mês de salário. Enquanto isso, a mesma garota misteriosa está fazendo fila na frente da barraca, observando os requisitos para se candidatar, mas quando ela lê que os candidatos devem ser residentes do Império, sua postura mostra sua determinação. Enquanto isso, nosso garoto fica emocionado ao ver tantas pessoas se candidatando para a vaga de enfermagem. Quando Damien pergunta por que ele está tão feliz
feliz, ele responde que está animado porque quanto mais enfermeiras ele tiver, mais pacientes ele terá que curar, o que por sua vez aumentará sua expectativa de vida. Por outro lado, Damien fica puramente impressionado com a gentileza do nosso garoto, especialmente considerando que ele também oferece um salário tão bom. Depois de 6 dias, um evento chamado Show Me Genio é realizado, onde o príncipe herdeiro testará as pessoas para ver se elas são aptas para se tornarem enfermeiras. A garota misteriosa também faz sua aparição, que está muito feliz por ter chegado na hora. O anfitrião anuncia que eles se reuniram todos para revelar a primeira tarefa para o teste de seleção de enfermeiras. No entanto, ele então revela que essa tarefa será anunciada na próxima semana. Depois de uma semana, o anfitrião anuncia a primeira tarefa para o teste de seleção de enfermeiras e os incentiva a correr para a área de entrevista. Para isso, eles são divididos em 5 grupos das 50 pessoas que correrão em direção ao prédio principal do Palácio Lateral. Mas a surpresa é que apenas 10 candidatos de cada grupo que chegarem primeiro ao Palácio Lateral serão selecionados para a próxima tarefa. Os restantes serão desqualificados, o que choca todos, e eles correm em direção ao seu destino para chegar mais cedo. Assim que 10 candidatos entram na área destinada, o guarda desqualifica os restantes. Então eles imediatamente começam a próxima tarefa, que testa sua capacidade de encontrar um ingrediente que está armazenado incorretamente entre os vários ingredientes apresentados a eles. Enquanto fazem isso, um dos candidatos cai. Todos olham para eles e ponderam por um tempo se devem ajudá-lo ou não, mas nenhum deles se move da mesa para ajudar o candidato. Nosso garoto observa tudo com uma expressão séria. Garden então anuncia o fim do teste e informa a todos que serão notificados sobre o resultado depois de alguns dias. Todos ficam preocupados com os resultados dos testes, mas ninguém voltou para ajudar o candidato doente. Parece que este é um cenário montado por nosso herói que quer testar o espírito do candidato de ajudar os outros. Assim que os candidatos saem, ele corre até a pessoa doente que não é outro senão Damien, que está preocupado se ele agiu bem ou não. Nosso garoto informa que ele exagerou e precisa agir de forma mais natural. Ele diz isso enquanto faz uma cena dramática de adoecimento na frente de Damien. Então ele pergunta sobre o progresso do candidato, ao que Damien responde que todos eles falharam. Nosso herói acrescenta que o caráter é mais importante para uma enfermeira do que as habilidades, que podem ser aprendidas mais tarde. Em seguida, eles passam para o próximo grupo, que também falha. Não só isso, mas todos os grupos falham, o que deixa nosso garoto pasmo, vendo que ninguém se importa o suficiente com seu candidato caído. Então ele decide dar uma volta para clarear a cabeça. Enquanto isso, ele também está pensando que não há mais candidatos, e ele precisa urgentemente encontrar uma enfermeira. Quando ele chega ao portão, ele encontra seu guarda discutindo com uma garota que está dizendo à garota que ela não tem permissão para participar porque ela não é humana. A garota retruca enquanto enfatiza que ela é humana. Testemunhar essa cena diante dele o frustra. Não só eles já não têm candidatos suficientes, mas agora o guarda se recusa a deixá-la entrar. Com isso, Damien diz sem rodeios que a garota é um lobisomem. Ele aponta que ela não tem cauda, mas Damien responde que ela pode estar escondendo sob suas roupas largas. Damien suspeita que Raquel pode estar desconfortável com a ideia de um lobisomem como enfermeira. No entanto, nosso herói ganancioso, que está ansioso para encontrar uma enfermeira, vê um lobisomem como o candidato perfeito para uma enfermeira devido às suas habilidades. Enquanto isso, a garota tenta se defender como cidadã da nação, mas o guarda insiste que ela é apenas uma fera. A discussão deles é interrompida pelo príncipe herdeiro, que repreende seus guardas e diz para eles pararem. A garota, como cidadã da capital, tem todo o direito de se candidatar ao emprego. Ele então ordena que o guarda peça desculpas a ela, deixando-a completamente perplexa. Ele também pede desculpas à garota em nome de seu guarda, e ela se apresenta como Agnes. Ele diz a ela que ela será testada agora, o que a assusta. Percebendo sua expressão perplexa, ele explica que, como um lobisomem, ela tem grande resistência, mas ele quer ver com seus próprios olhos. Então ele a coloca em uma competição de corrida com seu guarda. Para esse propósito, eles correrão até a fonte e voltarão, com o vencedor sendo aquele que retornar primeiro. Agnes fica animada ao ouvir isso. Ela se vira para o guarda, pronta para se enfrentar. Tanto Agnes quanto o guarda estão preparados para vencer um ao outro na corrida. Ambos correm em direção ao destino enquanto Agnes assume a liderança. Em poucos minutos, ela toca o poste da fonte e corre de volta. Ao passar pelo guarda, ela analisa sua velocidade lenta e conclui que será a vencedora. O guarda, que já está nervoso, torce o tornozelo e cai. Ela percebe a queda dele e se pergunta se ele deslocou o ombro, mas tenta continuar, pois quer ser a vencedora. No entanto, ela não consegue e se vira para o guarda, reposicionando o ombro dele, o que provoca um grito dele. Enquanto ela faz isso, nosso garoto a parabeniza porque ela foi contratada. Então ele lhe dá o colar feito por George. Depois, eles se sentam lá dentro, e o príncipe herdeiro mostra a ela o contrato de contratação. Quando ela comenta que parece complicado, ele tenta convencê-la a ler no seu próprio ritmo. Ele está muito interessado em contratá-la não apenas por causa de seu físico, mas também por causa de sua personalidade, pois ela é perfeita para o trabalho. Além disso, ele a viu consertando o ombro do guarda como se quisesse torná-lo o mais doloroso possível, o que deixará o paciente infeliz no futuro. No entanto, ele ainda quer mais pessoas com as mesmas qualidades. Depois de ler o contrato, ela o informa com uma expressão séria que deseja adicionar uma cláusula de sua parte. Ela começa a dizer
dizer que é a líder de sua tribo, o que faz nosso herói ganancioso salivar com a perspectiva de ter mais 50 pessoas como ela à sua disposição. Quando ela exige que eles façam um teste de enfermagem também, ele concorda alegremente. Então ela aborda seu outro problema, um que ela e sua espécie enfrentam há anos. Ele pergunta se é uma questão de racionamento. Ela responde negativamente. Ela explica que eles estão tendo problemas por causa de suas caudas, que se movem sozinhas. Nosso cara está curioso para saber se isso é uma coisa ruim. Ela explica tristemente que suas caudas retratam suas emoções, o que pode levar as pessoas a entender seus sentimentos e usar isso para manipulá-las. Ele está convencido de que esta é a razão pela qual ela está usando roupas tão largas. Ele sugere que ela amarre sua cauda às pernas. Ela responde que ela se recusa a cooperar dessa forma, quase como se tivesse mente própria. Ela explica que a cauda se comporta como um órgão que segue suas próprias regras. Ele então pergunta se elas não podem ser cortadas. Ela responde que isso tornaria a caminhada difícil e, além disso, ele voltaria a crescer em um mês. A princípio, ele tenta deixar o assunto de lado, mas logo percebe com pavor que ela quer que ele resolva esse problema se quiser contratá-la e a seu membro da tribo. Após essa percepção, ele sente vontade de arrancar os cabelos de frustração, pois não tem ideia de como resolver esse problema. Ele oferece a Agnes para ser a guardiã de sua sociedade. Quando ela pede uma explicação, ele explica que pode fornecer segurança a eles usando sua posição, mas ela rejeita essa ideia, pois pode piorar a condição dele se algo acontecer com ele ou se ele voltar atrás em sua promessa. Dessa forma, é apenas uma solução temporária. Ele pergunta se ela quer algo para resolver o problema básico com suas caudas. Ela afirma enquanto pergunta se ele vai ajudá-los. Ele responde francamente que não tem muita escolha, mas ainda não tem ideia, então começará a procurar por uma. Ao ouvir isso, ela presume que ele deve ser uma pessoa honesta, já que não dá falsas garantias. Então ela tenta se desculpar, mas ele oferece para ficar em seu palácio. Assim que ela sai, ele grita novamente em frustração, não querendo perder talento como o dos lobisomens. Mais tarde, ele é encontrado na biblioteca, parecendo exausto, mas ainda não encontrou nada. Ele é interrompido por um grito alto de Garden, que o assusta pra caramba. Ele reclama com Garden, que sempre o assusta assim. Quando perguntado, Garden diz para ele não se estressar mais porque ele pode ficar doente com isso. Ele retruca que está ficando doente porque Garden sempre o assusta, quase lhe dando um ataque cardíaco. Com isso, ele primeiro recusa a alegação do nosso cara, mas depois muda sua tática, pois está dizendo que ele logo terá rugas se continuar franzindo a testa. Nosso garoto sorri suavemente para as palhaçadas do médico porque sabe que ele está fazendo isso para ajudá-lo a se sentir melhor. Ele comenta despreocupadamente que se ele tiver rugas, ele só fará um tratamento com Botox. Para a confusão de Gordon, ele começa a explicar o que é Botox, mas então para ao perceber que Botox pode ser sua solução. A toxina botulínica é um veneno altamente potente usado para paralisar. Para testar isso, ele decide usar um veneno local para paralisar as caudas do lobisomem, e para esse propósito, ele vai usar o veneno Coosma. Ele então ordena que Gordon leve o veneno Coosma para o quarto de Agnes enquanto ele está indo para lá. Uma vez dentro do quarto dela, ele informa que de alguma forma encontrou uma solução para o problema dela. No entanto, antes de prosseguir, ele precisa analisar o corpo dela nas formas humana e lobisomem. Primeiro, ele precisa encontrar o ponto exato onde deve aplicar o veneno para paralisar a cauda. Para esse propósito, ele analisa os pontos de acupressão e o fluxo de mana de Agnes, que são ligeiramente diferentes dos humanos. A localização de seus vasos governadores difere, e os pontos de acupressão em seus quadris estão mais distantes, o que provavelmente se deve à sua cauda. Entre ambos os pontos de acupressão, ele encontra um vaso sanguíneo que se conecta à cauda dela. Ele então pede para ela se transformar em forma de lobo porque ele quer examinar o ponto de acupuntura da cauda em sua forma de besta também. Com isso, ela se transforma em um lobisomem. Depois de olhar para ela, ele observa que ela não é tão grande quanto seu cachorro, Dentil, o que a irrita. Ela não responde, e ele percebe que é porque a estrutura da boca dela muda quando ela se transforma, o que torna a fala impossível. Então eles brincam um pouco depois que ele a examina. Depois de terminar o exame, ele é encontrado em seu estudo se preparando para a segunda parte do procedimento. Ele precisa saber os ingredientes do veneno para determinar a quantidade exata que ele deve usar em Agni para paralisar sua cauda. Ele considera pedir os ingredientes a Coosmo, mas rejeita a ideia, sabendo que não pode confiar nele. Em vez disso, ele decide armazená-los em seus slots de mana. Assim que ele abre a boca para testá-lo, seus órgãos começam a gritar para ele parar. Em seu reino, eles estão preocupados com Raquel, que parece decidido a testar esse veneno em si mesmo. Seu fígado, em particular, está ansioso, sabendo que ele está arriscando sua saúde com esse experimento perigoso. Seu fígado acrescenta que ele será o único que terá que desintoxicar o veneno que Raquel planta para tomar. Seu fígado grita para ele testá-lo em uma criatura invocada. Em resposta, ele exclama que eles são cruéis em pensar que ele testaria veneno em uma coisinha tão fofa. Seus órgãos protestam novamente, insistindo que ele não pode usar seu corpo como cobaia. Então, seu fígado informa que existem alguns seres invocados especializados em analisar ingredientes, incluindo os venenos. A declaração de Liver o faz parar e considerar a sugestão. O Liver acrescenta que ele conheceu essa criatura invocada em particular uma vez enquanto esperava na sala de espera.
isso desperta a curiosidade do nosso garoto, que pergunta sobre esta sala de espera. Oliver explica que é um lugar onde órgãos não despertos e criaturas não invocadas descansam em um estado dormente, e isso desperta seu interesse. Mas tanto seu fígado quanto seu sistema informam que o acesso a essas informações é restrito, então ele não pode explorá-las mais. Ele então tenta persuadir o fígado a revelar as características daquela criatura invocada, pois ele espera obter uma vantagem quando for a hora de invocar sua próxima criatura. O fígado se recusa indiferentemente, e os outros órgãos começam a rir às suas custas, o que o irrita. Posteriormente, ele decide mostrar aos seus órgãos quem é o chefe, prendendo a respiração. Assim que ele faz isso, seus pulmões e coração começam a entrar em pânico pela falta de oxigênio e estão à beira de perder a consciência. Ao vê-los assim, seu fígado finalmente lhe diz a característica da invocação que ele quer. Depois de um tempo, ele invoca com sucesso um peixe-lua chamado Bobo. Ele observa Bibobak brincando com Buzium, então atrai Bibobak para provar a cápsula contendo o veneno, dizendo a ele que tem um ótimo gosto, e isso lhe rende o título de Earthlis de seus órgãos. Ele então se concentra em sua invocação, que comeu o veneno. Bibobak tem a habilidade da imortalidade, então mesmo que coma veneno, ele revive e escreve tudo em um diário que comeu. Portanto, Bibobak revive e escreve cada característica do veneno em um cartão com os olhos marejados. Ao interpretar as características e ingredientes do veneno, nosso cara conclui que esse tipo de veneno tem a habilidade de enfraquecer o Botox por causa de seu potencial. Agora ele está pronto para preparar com precisão o veneno que ele precisa para paralisar a cauda de Agnes. Ele chama Gardon, que aparece na frente dele do nada. Gardon fica chocado ao ver outra invocação além de seu mestre. Nosso cara faz uma mentira terrível ao dizer que a invocação veio aqui procurando por ele porque ele é bem famoso. Com isso, Gardon comenta que Raquel o lembra de uma grande pessoa chamada Lloyd Fronteira. Esse homem foi o construtor que transformou este reino em um império. Nosso cara concorda, pois ele leu sobre ele que esse lendário construtor tinha 5 criaturas invocadas. Cautelosamente, nosso garoto pergunta se Lloyd era realmente uma grande pessoa. Gardon explica que Lloyd lançou as bases do império, mas era conhecido como alguém popular às sextas-feiras. Nosso garoto não entende o significado por trás das palavras de Gardon e ordena que ele leve Agnes até lá.